Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje aqui comigo, dois grandes amigos aqui comigo. É um prazer ter você aqui. Eu tenho a... Olha, me deram aqui uma... Eu gostei dessa expressão, Andressa, que me deram aqui, né? Porque Andressa Sanda é engenheira de alimentos, 22 anos de atuação no setor de alimentos fora do lar. Não é, essa expressão ela é válida, não é mesmo? Porque não é apenas cozinhando para os meus filhos, é exatamente no play. E eu vou falar para você que, Andressa, é um grande prazer ter você aqui. Prazer eu fico é todo feliz meu, Felipe. demais. E temos aqui também o meu grande amigo Reni, não é mesmo? O Reni que conquistou a Andressa, né, numa academia. Vamos falar disso também, que isso é algo sensacional, mas que hoje foi para um outro ramo que eu agradeço a Deus por isso, Reni, que é exatamente a panificação artesanal, quem faz os maravilhosos croissants da Sweet. Culpa dela. Sejam bem-vindos, vocês dois aqui no podcast My Business. Obrigada, Felipe. Obrigado pelo convite. Gente, muito bem, vocês são de casa comigo, né? Eu tô de casa com vocês, até porque é o lugar hoje, posso dizer de maneira muito tranquila, preferido dos meus filhos em tomar café da manhã. E conhecer a Sweet foi algo muito especial para nós, e a nossa amizade também aconteceu de maneira muito aleatória na vida e foi especial. E Andressa, natural, né? Quem sabe, os planos e desígnios de Deus sobre todas as coisas. A Sweet hoje tem quantos anos? Conta um pouquinho para mim, Andressa. Você começou, né, a Sweet? A gente, curiosamente, hoje a gente estava vendo isso aí, né? De formalidade, a gente tem 16 anos, desde 2008. E 16 anos no mesmo lugar. Sempre. Sempre começou ali. Sempre começou ali. Ali. A gente... Mas ela tem mais, Felipe. Nós começamos Você ali... fala 16 de Sweet ou 16 de nome Sweet ou 16 de atendimento ao público 16 externo? de formalidade, de CNPJ. Nós trabalhamos uns 2 anos ainda na informalidade, porque ela começou com doces para festas, com encomendas para casamento, e aí na época era aquela acho que era MEI. Tá. Aí quando a gente abriu um CNPJ já de pequena empresa, de microempresa, tem 16 anos. Mas dá para falar que são 18, por aí, né? 18. São 16 18 anos, e é interessante quando você pega uma empresa de 16 anos, é um grande desafio, tendo em vista que nós sabemos sobre isso de muitos dados, de que empresas, principalmente no começo, são os momentos mais cruciais e dificultosos delas de conseguirem avançar. Portanto, eu imagino que quando a gente pega uma empresa que já ultrapassou aquela barreira dos 5, dos 10, e no caso de vocês, dos 15 anos, é uma empresa que acaba tendo uma consolidação de mercado. Sim. Então, vamos voltar no começo. O começo, eu gosto muito do começo das coisas. Eu gosto do final delas, mas o começo das coisas me faz entender o cenário onde estamos agora. Me conta da ideia, de onde começou a Sweet? Ela veio uma ideia, ela veio de uma demanda, de uma necessidade? Ela veio de uma transformação. Eu, no caso, trabalhei com buffet, eu tive buffet para festas por 4 anos. Antes da Sweet existir. Você está falando dos 20 anos atrás. Isso, exatamente. Até mais, né? Não, 20 anos mesmo. O Pedro tinha até mais, 22, 23, 22 para 23, por aí. 22, 23 anos, você, de repente, Andressa, falou, vou abrir um buffet? Meu filho mais velho tinha 1 ano, eu comecei a fazer salgados e docinhos em casa para vender. Para as pessoas. Mas isso aí foi alguém Foi te uma ensinou? necessidade minha, eu queria Você ter uma sabia já fazer renda. isso? Eu cozinho não tinha YouTube essa época, né? eu cozinho Você pegar uma receita lá e... Não. Quiche. Eu me Não tinha virava. rede social. Mas eu cozinho desde criança, eu sempre amei cozinhar, eu sempre gostei, sempre tinha facilidade. Eu aprendi, eu fazia as coisas davam A certo. formação de engenharia de alimentos. E daí eu Porque fiz não engenharia. tinha faculdade de gastronomia. Exato. Para trabalhar com alimentação tinha que ser engenharia de Não alimentos. tinha gastronomia naquela Gastronomia tinha, mas ela não era uma faculdade oficial, reconhecida pelo MEC. Era um curso técnico, liberal, exato. E eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu fiz engenharia de alimentos na PUC, Paraná. Você é de lá? Eu sou curitibana. Curitibana. Nascida. Meus pais já moravam aqui, a gente veio para cá quando eu era muito pequena e aí voltei para fazer essa faculdade. Morei sozinha lá há 6 anos, fiz a faculdade e vim.
E aí, para começar, eu comecei eu queria começar um negócio de gastronomia. Daí eu comecei a fazer mini sanduíche, comecei a fazer salgado, comecei a fazer doce, e as pessoas começaram a gostar. E daí de um cento de doce eu comprei uma assadeira, de uma assadeira de 200 eu Mas comprei foi em outra. casa, né? Em Em casa, casa. em casa. Isso foi, então o início do sua Lá relação atrás. gastronomia foi exatamente aleatória dentro de casa pra gente fazer uma rendinha extra e ganhar Isso uma mesmo. graninha Exatamente. pra isso. Exatamente. E cresceu rápido. Cresceu Mas rápido como é que o em pessoal um soube de ano. você? Porque a gente não tinha redes sociais naquela época, então pra você falar assim, vou fazer um Olha, ads. Felipe, eu tenho que até analisar isso. Você consegue lembrar como é Eu que as conhecia pessoas... muitas pessoas, foi boca a boca, com certeza foi boca a boca, foi a amiga da amiga, amiga da mãe, amiga da tia, que uma encomendou, a outra Até recomendou. porque Não tinha WhatsApp na mas não época, tinha né? Eu tanto buffet, atendia, restaurante não. também. Imagina isso Eu nem. 22 anos atrás. Uhum. Como é que era o ramo de gastronomia em Campo Grande? Buffet, local de festa, Sim, restaurante. mas você fala que você fazia o buffet, na verdade no buffet, era salgados. Isso, um ano e meio depois que nós começamos. Aí a gente começou a fazer só encomenda, daí fomos comprando material, e daí eu comecei a fazer buffet. E cheguei a fazer festas para 300 pessoas, casamento, Quando você começou a chegar enfim, nesse número, Andressa, 300 pessoas, você começou a perceber que já estava se tornando de fato um negócio, Exato. Daí, aquela cozinha que é a cozinha da suíte hoje, tá? que você entrou, aquela parte lá para trás, aquela grande, lá era uma garagem de Vocês moravam tratores. lá, Não, vocês... era o escritório dos meus pais, era o escritório agropecuário dos meus pais. E era uma garagem, aquela garagem a gente fechou, climatizou, organizou e transformou numa grande cozinha, que é a cozinha da suíte maior até hoje, Que, ela é a aliás, pra cozinha quem de não produção. sabe, eu acho que o tamanho da cozinha da suíte é quase o tamanho da suíte, né? Diária, Tamanho de diária, a né? produção, Você tem... a nossa Pra produção é quem maior foi na do que a suíte frente. Isso. e não conhece lá no fundo, vai ter uma área lá no fundo maior do que a área inteira da suíte só de Exatamente. cozinha Eu, interna. eu diria que é 60-40. 60 de produção, 40 de atendimento ao público. Exatamente. E hoje, a gente, falando desse cenário, aí a gente começa a trabalhar com essa questão relacionada a buffet. Bom, Mas o que aí nós trabalhamos com. Eu tinha uma sócia, uma sociedade que não deu certo, que a gente desfez 3 anos depois. Aí passaram-se 3 anos fazendo festa, fizemos muitas festas, muitos, 15 anos. Eu tenho muitos clientes que vão à suíte hoje, que chegam lá e olham para mim e falam: Você fez meu casamento, você fez o 1 ano da minha filha que vai casar agora. Eu tenho muitas clientes que eu fiz um ano, eu fiz 15 anos. Exato. Não. A minha pele não mostra, né? Mas então, é muito tempo, né? É muito tempo fazer, mas a gente tem muito esse tipo de cliente, né? Que vai lá que E já você começou a perceber, portanto, lembra o nome? Tinha um nome dessa empresa? chamava Sal e Açúcar. Sal e Açúcar. Sal e Açúcar. E ela não era do ramo de doces. Não, ela fazia doces e salgados. E um dos bons produtos, excelentes produtos do buffet eram os doces. E depois da dissolução dessa sociedade, eu parei, eu estava com o meu segundo filho pequenininho, e aí eu dei um tempo e fiquei pensando o que eu vou fazer agora. Peraí, nós paramos com o buffet, desfizemos a sociedade, paramos, a cozinha ficou lá fechada, tá. Aí Pouco foi tempo. quando começou, Pouco muito tempo. pouco tempo, Porque no ela não máximo consegue 6 ficar parada. meses, E começou essa coisa da confeitaria artística. Foi quando Isabela Suplicy estourou em São Paulo, que hoje é um grande nome da área. Uhum. E a gente já tinha Mas o você- know-how dos docinhos e tal, e não tinha ninguém aqui em Campo E quando Grande você que fala fizesse essa confeitaria parte artística, é não apenas fazer um doce gostoso, mas um doce muito bonito, um doce requintado, um Aqueles bolos sofisticado. decorados com pasta americana, com cascatas de flores de açúcar. Mas você não sabia fazer isso naquela época Não ainda. sabia fazer isso. Daí eu fui para São Paulo fazer cursos. Ah, tá. Vários. Eu fiz muito curso. E nessa E época... também não tinha nada online, era só É, presencial. não tinha essa história de você fazer curso online. A gente tinha que comprar É, uma o que nós passagem. estamos falando, não tinha do YouTube, de encontrar- você botar não, no YouTube não. hoje Não. Encontrar tutorial. Exato. E você, no final das contas, acredita que essa transição
você acabou encerrando um pouco sua atividade no buffet. Não, encerrei completamente. Quando desfez a sociedade, a gente vendeu o buffet. Mas A você gente- você tinha... E como é que foi para sobrevivência nesse período? Você tinha já um dinheiro que você tinha guardado? eu tinha outros meios de renda, Tá. Você não estava enfim, dependendo da família. 100%. Não. Tá. Não, eu tinha outros meios. Foi uma fase difícil, Eu apertada, mas pergunto eu porque tinha outros exatamente meios. você falou que Sim, você sim. abriu o buffet exatamente para conseguir Uhum. levantar uma graninha É, extra, né? exato. E é interessante que muitas pessoas falam que todo negócio começa com um sonho, mas não necessariamente, né? Tem um negócio que começa porque eu queria, Começa porque eu precisa queria ganhar começar. dinheiro, eu queria comprar alguma Exato, coisa para mim, eu exato, queria ter exato. uma possibilidade E querer ganhar financeira. dinheiro Exato. Não necessariamente é um sonho idealizado de trabalhar no setor da gastronomia. Não foi Você analisou, vou unir o útil ao projetado. agradável. E você, então, vai para São Paulo, começa a fazer um monte de curso, já idealizando que quando você voltasse, você iria começar Eu a já fazer fui isso. fazendo, Felipe, eu já fui fazendo. Eu já comecei a fazer encomenda de docinho, eu já comecei a arranhar alguma coisa da confeitaria artística. Já na época do buffet a gente já fazia alguma coisa, e daí eu só especializei. Eu já sabia fazer docinho. Então eu só especializei e melhorei essa parte. E daí nós trabalhamos o quê? Uns bons. Isso foi em 2000 e... Mas, Eduardo nasceu em 2013, foi 2005 por aí. mas ainda não tinha suíte ainda. Ou já tinha? Aí virou suíte. Aí virou Quando Exatamente pelo nome fechou, doce, né? exato. Na Quando verdade, fechou, e tinha o Bem Casado, você lembra? A gente isso. fazia o Bem Casado, que era uma parte, O era nome um suíte braço. veio porque na época do buffet, quem fazia o bem casado para as Exato. festas de casamento era a mãe da Andressa E a minha com madrinha. com a tia da Andressa, Exato. que faziam em casa. Aham. E Exato. o nome, e aí era como se fosse uma segunda empresa do buffet, o buffet era sal e açúcar, e o bem casado era Sweet Sweet, Era, se chamava Suíte Suíte, eram Suíte duas Suíte. suítes, exatamente. que era a parte somente do bem casado, É. que a mãe dela e a tia dela que faziam. E aí depois elas Diz- pararam, É isso, parou o buffet. ficou o bem casado pro buffet, e aí depois vendeu o buffet e foi para a parte de confeitaria. Que nome vai dar? Ah, tem Sweet Sweet, vamos colocar só Sweet. Aí ficou só E suíte. na época, a Andressa era muito conhecida Isso. por causa do buffet. É, E as era pessoas me Suíte- conheciam. By Sweet Andressa by Sandra. Andressa Sandra. Exatamente. Era o nome inicial. Ficou Sweet Uhum. by Andressa Sandra. Mas isso era uma venda de boca, mas você ainda não tinha um espaço físico expresso para visita. Ali onde é a suíte. Ali onde era? Eu tinha uma ali naquela sala aquele primeiro salão onde tem o balcão, eram duas janelonas de vidro e ali eu tinha vários bolos expostos, Não, mas forminha, docinho, Não, antes quem mesa, era conhece a suíte ali, a entrada era pro lado, onde fica a mesa a entrada redonda era- ali. E o espaço Kids era a tua sala, que ficou. Que Um dia era eu vou do te buffet. mostrar A planta- as fotos a planta- antigas para tem, você ver como tem. era E antes. você, quando começa ali, você agora faz sozinha, Andressa? Ou você tinha alguma Aí, sociedade? não, eu tinha duas funcionárias que Não, estão mas comigo era até só ela. hoje. Aí ela- Assim, aí- Você isso, estava sem junto, sociedade. sem sociedade, mas sem você sociedade. estava... Eu sozinha e duas funcionárias. E nesse período, ninguém nunca te chamou para sociedade? Porque eu imagino que você estava tendo sucesso no setor da gastronomia. E eu imagino que até hoje, né, nós já dialogamos um pouco sobre isso, existem pessoas que constantemente chamam, vamos abrir Sim. alguma coisa, vamos abrir um negócio novo, vamos fazer Bastante. uma sociedade, vamos fazer... Principalmente depois que você tem sucesso, isso é uma demanda muito grande. Mas vocês, durante tantos anos, me parece que nunca tiveram interesse de fazer fusões. Engraçado, né? Não foi algo, uma Eu perspectiva acho que de na trazer época, gente Felipe, para não dentro. tinha essa... Não tinha essa tendência que os negócios têm hoje de adquirir sócios, de vender cotas. Era uma ideia assim, vamos avançando E vamos indo, e a gente foi indo, e Né? trabalhando muitos anos, da mesma forma, né? Foi melhorando o trabalho, foi aprimorando, foi adquirindo mais Foi um clientes. crescimento bem natural, bem orgânico, sem exato. grandes saltos, digamos assim. Sem grandes investimentos, a gente foi assim, subindo um degrau atrás do outro, um degrau atrás do outro. E hoje você acha que se você pudesse voltar nesse momento inicial da suíte e você pudesse alterar ou modificar algo, é lógico que talvez você olhe para a realidade hoje, você vai dizer, estou satisfeito com a realidade hoje, então não mudaria nada. Exato. Mas eu imagino que se eu perguntar hoje para vocês planos para o futuro, vocês com certeza, eu imagino que manifestarão planos para o futuro, Sim, né? sim. No tocante à suíte, alguma coisa que a gente quer chegar. Então, eu imagino que sempre a gente quer estar além de onde nós estamos. Uhum. É difícil aquele que não avança. Quem não avança, pelo menos aqui dentro,
Aonde não tá fadado a uma estagnação. Exato. Quem não anda pra frente, anda pra trás. Com a perspectiva que você tem hoje, vocês têm hoje, e com a experiência que vocês têm hoje, você visualizaria algo que você faria de diferente naquele começo? Talvez você ache que você deveria ter avançado mais, ou ter avançado menos, ou não contratado, ou contratado. Vamos ver se você pensa a mesma coisa que eu. Tenho medo dessa pergunta. O que você acha? Eu vou te falar o que eu não teria feito. Eu não teria ido para o shopping, que Você eu não- te falei. Vocês foram pro Porque shopping. o passo maior que nós demos foi 10 a 15 anos atrás, que nós abrimos uma lojinha no shopping com uma expectativa de uma venda altíssima, que foi ali Devido ao fluxo de pessoas. devido ao que fluxo de tem no pessoas. Grande, Shopping Campo Grande. Nós abrimos uma loja na expansão, quando eles fizeram a expansão uns 10, 12 Na anos verdade, atrás. aí qual que foi o crescimento, né? Voltando lá para Onde era a loja ali no shopping? Desculpa, só pra eu me rememorar na parte da expansão. Na parte da expansão, que você sai da Riachuelo, que entra ali, que tem, acho que tinha... Esses dias tinha até um uma Gol abri- Coffee um agora, Gol Coffee ali. não tinha ali? Era bem Ok. ali a loja. Entrando ali na Riachuelo em cima, tem a Shoulder à esquerda e Uhum. tem a clínica, eu acho que da Solange Frazão ali à direita. Ok. Era ali. Tinha Era um onde é café a na clínica. esquina, Ah. tinha um café na esquina, que era o Vanilla Café, uma franquia, Uhum. e do lado era uma loja nossa que era 3,5 por 3,5. E eles propuseram, foi o shopping que procurou vocês ou vocês que Foi procuraram? o shopping que shopping procurou procurou a a gente. E como é que o shopping procura, assim, pra quem nunca foi? O shopping bateu lá um dia e falou, oi, tudo bom? Eu sou o shopping, Era do uma shopping. pessoa conhecida nossa que trabalhava no shopping, que quando eles lançaram a expansão, eles começaram a comercializar essas lojas, ela veio falar com a gente e apresentou o projeto e tal. Que ia ter expansão. Uhum. Quando começou a construir a expansão, quando eles começaram a comercializar os espaços que eles tinham ali E na você lembra expansão. quanto que era? Como é que era a Ah, negociação de uma expansão nessa época? A gente tá falando uns Valores. 15 anos atrás. É, né? eu acho que na época a gente investiu ali uns 150 mil reais, Acho mais um ou pouco menos, mais. até um É, pouco um pouco mais, mais. O né? que é um valor relevante, principalmente considerando 15 anos se atrás. você for. um pouco mais. Eu penso que se fosse hoje, seria coisa de uns 500 mil. Uns 500 mil reais. Por aí. Por aí. E shopping, pra quem não sabe, eu imagino que também era mesmo cenário lá, era um aluguel mais participação do negócio de Exato. vocês. Elisa, você recebe um boleto de aluguel, água, luz, Tinha uma manutenção de uma shopping, alguma manutenção. coisa. Agora, participação. Eu Não, não me lembro de ter participação. Eles cobravam participação nas datas. Por exemplo, Páscoa. é Páscoa, Que como quando, gera que você tem um chocolate. limite de vendas, Se um vender mais do teto. que Se você isso. vender mais do que isso, você tem que pagar uma comissão para o shopping. E quando você Ah. disse que se arrependeu, mas num primeiro momento você e a Andressa, pelo que eu já tenho percebido, não sei como você era há tanto tempo atrás, 15 anos atrás, mas eu sei que a Andressa é uma pessoa muito metódica, Bastante. né? A Andressa é uma pessoa muito Eu de sou- números, eu uma sou- pessoa organizada, uma pessoa assim que não fala, vamos ver, Não. né, Andressa? não. A Andressa é Não, eu alguém sou pé no que chão. pé no chão, Pé no gosta de chão. ver, entender, compreender os números, avançar. E você fez isso quando o shopping chamou? Eu Ou fiz, não? mas eu não Ou tinha o uma emoção de eu não tinha o shopping? preparo que eu tenho hoje. Como assim? Vou te falar. Administrativo. Administrativo, eu sabia a área técnica. Em termos de administração, de gestão e de números, eu sou muito melhor hoje do que eu era na época. Mas você acha que se o shopping te chamasse hoje, você não ia hoje? De jeito nenhum. Mas por que não? Porque Você acha que o mesmo não cenário de 15 cumpriu anos atrás e hoje seria o mesmo? Para shopping, sim. para shopping, sim. Eu acho que para nossa área. Eu conheço lojistas do shopping, eu tenho que uma vão muito amiga bem. e ela disse assim pra mim, ela disse, o segredo do shopping é simples, tem que vender pra caramba. Exato. Ela A expectativa de tem que venda é vender que não muito. bateu, entendeu? E eu tenho outro amigo que ele tem uma loja no shopping e ele diz que não dá lucro. Aí eu falo, por que você fica? Ele fala, porque é muito mais barato que eu botar um outdoor no shopping. Tá, Isso. eu ia A gente ia estratégia chegar de nesse marketing ponto. minha é que pra mim... A gente faz ia sentido. chegar Agora- nesse ponto. Mas só para voltar à história lá, que tava contando que a Andressa começou com 2, aí uma assadeira, aí a gente foi terceiro funcionário, quarto funcionário, e aí ela fazia festas. Então, as pessoas só comiam os docinhos dela em festas, em eventos, tinha que fazer uma encomenda. Entendi. E Exato. aí começaram a perguntar assim, ó, por que você não Se tem eu quero espaço ir ali comer um negocinho para só. comer um A gente docinho? queria trazer a suíte para o dia a dia das É, pessoas. então, assim, abre um espacinho. Aí, nesse imóvel, a gente abriu lá um pequeno espaço para as pessoas Só irem lá doce. só doce. E aí começou, pô, mas podia ter um salgadinho. E aí começou a ter um salgadinho. Ah, podia ter um sanduíche. Ah, podia ter alguma coisa pra gente comer. E aí foi de ano a ano, crescimento, Mas é que essa Mas isso foi depois do é, shopping. mas né? essas, podia ter um salgadinho, não foi algo, né, Reni,
de um ano, né? Não. Não, Foi algo a que- história é longa. é uma A história, história é né? longa. É. A história é longa. E aí antes da gente começar os salgados, a comida salgada, de certa forma, surgiu essa oportunidade do shopping. E a gente ter uma suíte no shopping. A gente abriu o café lá e não Abriu um abrimos. café lá e Nós não fomos para o shopping. Isso que nós temos hoje era o nosso sonho lá não atrás. tinha dentro do prédio da suíte um café. Não. O primeiro café suíte foi no shopping Campo Foi no Grande. shopping Foi. Campo Grande. Só que não tinha salgado, eram só doces. Só docinhos. Eram Só só doces. doces. Macarrão, bombom, cupcake, chocolates. Brigadeiro, Tudo barra aquilo de que a gente chocolate. tem ali de doce. docinhos. As tortinhas não tinham tanto, tinham poucas, né? Mas tinha. Era tudo aquilo que a gente tem no balcão só da parte de doce, era o que a gente Ou tinha. seja, querendo ou não, foi um sonho. Você falou, olha só, vamos começar um projeto. Exato. Vamos fazer um negócio muito legal. E aí A gente A tinha loja uma era linda. reserva Vocês tinham uma e nós reserva. fomos para o shopping porque a gente achou que lá a gente ia ter mais sucesso do que se a gente fizesse no nosso pelo espaço. volume. E essa foi Pelo- o nosso grande engano. Então, na pergunta que você fez, o que você não faria? Eu teria investido aquela reserva que eu tinha Na já suíte. ali no meu imóvel mesmo, mais para trás. Então, talvez hoje nós estaríamos passos à frente. Mas eu me lembro É. nessa conjuntura toda, todo mundo chegava no shopping e falava assim: nossa, que linda loja. É uma franquia? Não. Nesse crescimento de nome da suíte, de visualização, Exato. muita É. gente, A gente- conheceu a suíte. Porque como era de encomenda, as pessoas só quase que uma encomenda de boca a boca. Quem ia na festa, nossa, que docinho gostoso, onde você fez? Aí, fiz lá com a Andressa Santos. E você, gente- algum E aí de vocês atendeu no shopping ou não? Eu? Vocês Muitas contrataram? vezes, Ou você muitas vezes nós fizemos balcão lá, muitas vezes. eu lá. É. Só para eu finalizar esse shopping, porque eu acho que ele é válido entender esse momento, porque eu acho que esse momento ele é muito válido, porque é um momento de sonho Que não e deu de certo. frustração. Sim. Totalmente, Inclu- totalmente. Inclusive, nessa fase do shopping, ali, a gente tinha essa loja na expansão. Um tempo depois, acho que um ano e meio depois, a gente abriu um quiosque. Foi um boom Dos brigadeiros. de brigadeiros. No shopping também? no No shopping também. a gente tinha um Saindo da quiosquezinho. praça de alimentação, ali na frente, tinha um quiosque, o suíte, que aí era só brigadeiro. Foi um boom de brigaderia no Brasil. É. Que tinha brigadeiro Mas em que tudo também a quanto é gente achou que não valeu a pena. lugar. Que também achou que não valeu a pena. O que a O gente shopping pensa? dava prejuízo todo mês? Muitos meses empatou. Os de Páscoa e de Grandes datas. de Páscoa e de Natal, lucro. Lucro. E alguns com prejuízo. Então, na média, ficou no mano a mano. A gente fala hoje, para abrandar a frustração, é que isso fazem muitos anos, a gente até nem Claro, lembra mais disso. A gente colocou na cabeça que o que nós gastamos no shopping de investimento foi investimento em marketing. Porque a gente Investimento em marketing. acredita que nós tivemos um fortalecimento da marca, sim. Nesse tempo, nesses 30 meses que nós estivemos no shopping, nós tivemos um fortalecimento da marca. As pessoas reconhecem a suíte, hoje reconhecem e reconheciam muito facilmente, sabiam que eram bons produtos, que eram produtos artesanais de qualidade. Então, a suíte era bom. E lá foi, querendo ou não, um aprendizado. a gente chama no mercado de startups, um MVP, um produto minimamente viável, um start para vocês também fazerem um teste de algo que vocês não tinham Uhum, dentro da suíte, que era um oferecimento de um café, né? exato. Mas nesse momento ainda, vocês não demandavam cozinha, não demandavam porque Não, vocês, nada vocês salgado. faziam só todos doce. os doces na sede da suíte, levavam pro shopping Campo Grande e imagino que vocês tinham uma máquina de café expresso ali e tal, Exatamente, coisa mais simples, Exatamente. e oferecia para o público externo isso. O café, né? Exatamente. Foi até uma negociação um pouco dura ali pra gente servir o café Nespresso no shopping. A gente tinha a máquina da Nespresso. Por causa da café. Tinha uma. Porque do lado tinha o Vanilla Café, que era uma franquia de café Eles mesmo. queriam que a gente vendesse só doce sem. Porque tem isso no shopping também. Quando você fecha o contrato, aquilo que você coloca como o produto que você vai vender, você não pode sair uma vírgula para o lado. Você não pode, tipo, inovar. Amanhã eu vou vender uma coisa a mais. Se você tem uma loja de sapato, amanhã você não pode vender blusa. Era só sapato. né? exato. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E hoje, quando você pensa com relação a shopping, você acredita que não teria como dar certo? Você acha que, assim, sei lá, se o aluguel fosse mais baixo, se fosse em outro lugar, se fosse em outro ponto, porque dentro do shopping tem muito isso também, né? A localização, o ponto dentro do shopping é uma questão impactante também, da onde Sim, a pessoa sim. tem, se ela tem sucesso ou não. Hoje, tendo essa experiência,
no ramo de cafés, no ramo. Lógico que hoje vocês também fazem salgado, mas Uhum. nesse ramo de doces, shopping é algo que vocês não adequariam, ou até digo, talvez mudar de tipo de shopping, porque a gente tem shoppings desde tipo Shopping Campo Grande, falando da realidade de Campo Grande, como um Norte Sul Plaza, que é outro público, Que é outra pegada. outra pegada. Uhum. Pensando em shoppings, vocês hoje fariam algo diferente? Sim, não ter, né? Não, Exato. mas algo. A resposta para mim é essa, porque assim, eu acho que shopping ali, aquilo que está na praça da alimentação, aquelas franquias, que é um tipo de produto mais fast food, mais industrializado, mais rápido, eu acho que funciona. Para um produto artesanal como o nosso, eu não acho que vale a pena, Felipe, Você sabe realmente. que eu admiro? É, Inaugurou no shopping agora uma loja de brigadeiro gourmet. E é um, agora? e é um Essa eu não tô sabendo. brigadeiro sozinho, assim. Custa R$10. Brigadeiro, assim. É gostoso. Eu Não comi. tenho dúvida. Eu comprei. Ah. Comprei 2. Mas é um negócio que a gente não é um negócio que a gente vai ficar comprando. Não é Não. aquela coisa que você Não vai. é o volume. Então eu Exato. imagino que essa pessoa que abriu esse quiosque, ela tem uma demanda de clientes, mas muito grande. E aí, de fato, por mais que seja um shopping Campo Grande, não sei, não sei se a demanda seria suficiente Exato. para valer a pena todo o investimento que é feito. Exatamente, É, a exatamente. O aluguel é caro O aluguel é por caro. metro quadrado. Eu alto. acho que vale muito mais a pena você ter um espaço na rua, em um bom ponto. Agora, foi triste para você? Você falou que ficou uns 30 meses. Quer dizer que vocês não rescindiram o contrato antecipado com o shopping. Não, o Não, contrato exato. era Nós de 30 meses. esperamos por causa da multa. Você esperou o contrato, Com um ano termina. e meio eu já queria sair. E daí a gente foi negociando, enfim, foi tentando ficar E e tal. esse ponto que não te trazia, te demandava tempo e não te dava dinheiro, não te dava rentabilidade. Exato. Você ficava inquieta por causa dele? Vocês Bastante, ficavam? bastante. E a gente, porque a gente estava roubando um pouquinho do nosso negócio principal. Tá. Então a gente teve que sustentar operação. essa operação durante esses 30 meses com o nosso negócio inicial. Então, quando a gente saiu do shopping, foi um grande alívio. E aí a gente pegou fôlego e aí nós começamos a pensar nessa suíte que você conhece agora. Você sabe que pensar nesse aspecto me faz até questionar vocês. Foi a única vez que a suíte saiu da suíte. Exato. Não é verdade? Acho que foi há 15 anos atrás. Foi a única vez que a suíte esticou fora da suíte. É. E depois, nunca mais. Mas é assim, nunca mais. E a gente Nunca não mais tem, ela esticou para um Eu outro acho que ponto, para outra cidade, para outro lugar na a cidade. gente queria chegar já- em um Já um chamaram momento. bastante. Já chamaram Já bastante. chamaram. Você acha que esse evento que aconteceu no shopping, psicologicamente gerou uma influência, um medo Talvez. desta expansão? De falar, sabe uma coisa, a gente já tentou uma vez, não deu Talvez. certo. O nosso negócio a gente já mostrou que dá certo. O nosso Exato. negócio dá certo. Exato. Então, por que eu vou tentar Tá apostar tão de novo em algo bom. duvidoso, Tá tão sendo bom que eu do tenho jeito algo que tá. certeiro na realidade que eu tenho? Você acha que isso pode Exatamente. ser influenciado? O que você Eu acha, acho que Reni? é bem isso, né? Eu acredito que sim, porque Mas não psicologicamente, racionalmente. Racionalmente, não é nem, Não, não é racionalmente, nem sabe, por dentro, uma é coisa, por tipo, fora é uma mesmo, é sabedoria escancaradamente. mesmo. Esse cara, eu, tipo, vendo não acho agora que até, como a Andressa comentou, hoje em dia eu tenho um conhecimento técnico, administrativo, financeiro e etc. Na época a gente foi porque ela fazia um excelente produto, até hoje. Mas aí a gente não tinha muito a parte técnica no sentido de gestão. gerencial. É. Então, ali eu acho que foi um pouquinho impulsivo ali, era uma grande oportunidade, uma visualização, uma expansão de shopping e etc. Na cabeça nossa era um bom negócio. Só que ali o administrativo a gente pecou um pouco. Como assim? Justamente dessa preparação Eu acho que a técnica gente- administrativa. Mas Hoje- você dá um exemplo assim, vamos pegar no aspecto administrativo prático. Payback, por exemplo, a gente não Payback. sabia calcular um payback. Você não Tanto sabia- é que quando eu saí do shopping, eu fui fazer MBA. Eu fiz um MBA pós-shopping. Exatamente. E aí você, Entendeu? no MBA, entendeu muita coisa? Muita Bastante. coisa, muita coisa. Mas eu me acho explica, que isso é interessante, porque a gente tem umas siglas dentro do negócio é.
que hoje é meio óbvio, né, para você falar. Exato, porque agora a gente sabe tudo um DRE, não tinha Mas noção do que era um custo DRE. de mercadoria vendida. Exato, Você fala o a gente seguinte, não quanto que é? sabia. Você simplesmente... Mas como é que você precificava? Dava na sua cabeça? Eu Você fazia falava assim, planilhas. fiz aqui um... Não, não. Gastei tanto. Não, mas um exemplo, logicamente. Aham. Gastei tanto... Resumindo, eu preciso Até- pelo menos isso, né? Exato, para se eu- pagar as pra contas. pagar as Isso acontece contas. muito com pessoas que cozinham bem, sabe, em casa. Tem até um dos consultores que a gente conhece que fala que restaurante não é varanda gourmet. Quando você vai abrir um restaurante, você não vai abrir um restaurante. Hoje em dia eu não cozinho mais, eu cozinho para os amigos, né? Na suíte, né, o Reni também não faz mais pão, ó, já tem uns 2 anos, agora ele está na gestão junto comigo. Passamos muitos anos. Continua ainda com o Dentro da coração. cozinha. Sim, Coração croissant, exclusivamente croissant, meu. tá, o Croissant é croissant, meu. o croissant ele não abre mão. É prazer. É prazer. E amor, ele tem um ciúme desse É. croissant, pelo amor de Deus. Aí, então, a gente não sabia fazer uma projeção. E na época, Felipe, como você não tem não tinha esse volume de informação que existe. Hoje em dia, qualquer um faz um curso de CMV pelo Instagram. Então, eu fui aprender o que era CMV 10 anos depois que eu já estava na área. Entendeu? Então, assim, eu sabia precificar, mas eu não sabia fazer uma projeção do ano. A gente não sabia entender o negócio em termos de gestão, como a gente sabe o planejamento E é interessante estratégico, que a exatamente. gestão no ramo alimentício é uma gestão muito específica, diferente de uma Muito gestão geral. e complexa. Porque a gente tem uma gestão que é uma gestão geral, que é saber trabalhar com funcionário, genericamente. Sim. Impostos num aspecto genérico, né? Aspectos mais genéricos da administração é um aspecto mais... Eu percebo que a administração no ramo da gastronomia, principalmente, muita gente perde dinheiro Exato. Porque não sabe fazer a conta porque certa. não sabe fazer a conta certa, porque gasta muito produto onde não precisava gastar, entendeu? Exato. Ou às vezes economiza onde não deveria economizar. Ou perde também, tem muito desperdício. perecível, né? Perecível. Diferente muito você, eu vou administrar um estoque de roupa. Tudo bem, só que ela não tem uma data de validade a roupa, entendeu? Um sapato e etc. O que Ali- sobra você liquida. A comida, não. Agora, você acabou de me dizer que você até foi fazer um MBA, especializar sua gestão, depois que fechou o shopping em Campo Grande. Sim, sim. E já tinha aberto um espaço de café na suíte? Foi nessa época que a gente começou a abrir, Existe a um shopping, funcionar dessa e aí forma. vocês falaram, vamos abrir lá. Ou esperou o shopping fechar A para abrir? história do pão aconteceu exatamente aí, que essa história é bem interessante. Quando aquela parte da frente, aquele salão da frente, que era o expositor, se transformou num café, tinha 16 lugares, 4 mesinhas com 4 lugares. Dizendo hoje a suíte tem quantos lugares? Interna ali tá com 56, mais a parte do deck ali, que cabe mais umas 18 pessoas. Quase 70 lugares. Quase né? 70 Aham. por aí. Um pouco mais. Até. Aí, e a gente tinha uma micro cozinha, que era a cozinha do escritório, que nós começamos a fazer ali, um sanduichinho de rosbife, uma coisinha pequena. Um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos eram fornecedores de um bom pão para colocar no cardápio do café. Vocês não Nós inicialmente não faziam fazíamos o pão. Não. Logo que nós saímos do shopping, eu fui para essa parte de gestão e eu sentei com este moço e falei, nós precisamos aprender a fazer pão. Porque não tem um fornecedor na época, não tinha um fornecedor que atendesse a gente como a gente queria para montar esse e as pessoas não davam retorno. Eu preciso organizar isso. Eu falei assim, Mas quando vocês falam de pão, vocês tinham um padrão específico que vocês A queriam gente de queria um um pão? bom ciabatta para fazer um Tá. sanduíche bom, Mas queria vocês- uma boa baguete Mas para vocês não fazer estavam procurando algo de fermentação fermentação natural. natural, 2, 3 Ah, dias. Não tinha, né, ainda estava muito no começo essa coisa da fermentação natural, estava Bastante, estourando em bastante. São Paulo. Assim, bem Bem no inicialmente, começo, bem no creio eu começo. que a Parisienne já estava trabalhando nessa época, bem no comecinho, nem era nesse endereço, era num outro endereço. Não, era ali, mas era uma salinha menor. Não, acho que era outro endereço. Não, Bom, não, era ali não mesmo. importa. E não tinha quem fornecesse. Aí, bom, eu fui para essa parte de gestão Não, e ele isso- foi estudar pão. Só para abrir parênteses. Isso que ela falou, ela fez o MBA e aí pensou estratégia, planejamento Então, estratégico. para onde que eu vou? Para onde? Uhum. Com um e aí negócio conseguiu- de somente doces. O que as pessoas estavam fazendo? Quem tinha só docerias? Isso é uma coisa que em São Paulo aconteceu muito. As doceiras abriram cafés. E você naquele Foram pra momento, essa vocês área. naquele momento estavam, porque querendo ou não, o ramo alimentício, por mais que você possa ter uma demanda muito grande, mas você sozinha para tocar, você precisa de gente. Aí você chama uma pessoa, 2 pessoas,
Para montar. Nesse pra momento fazer. a gente Nesse já momento tinha uns vocês 10, tinham- a gente tinha todo a Você já tinha cozinha um de produção, funcionário de produção, tinha, já tinha tinha lá, gente. tinha uns 10, 12, 15 Tá. por aí já. Nisso a gente E fazia a gente continuou trabalhando com nessa- encomendas para encomenda festas. bastante, Isso é. o que O segurou carro forte era o ca- encomenda? É, Encomenda. exato. Nessa época, o carro-chefe era encomenda. Então, essa parte de encomendas é que foi amparando essa loja no shopping, foi amparando essas Essa- novas ideias a e confeitaria tal. artística, esses bolos decorados, pasta americana. Veio nos A gente fazia sustentando por 20, muitos 25 por anos. final de semana. Tipo, tinha dia que a gente virava à noite fazendo bolo de Fazendo de bolo. pasta americana. Eu e Reni, quantas as crianças nossas eram pequenas como as suas. A Uhum. gente levava tudo para casa, virava à noite fazendo bolo. E Porque aí tinha que fazer a entrega. porque tinha que Tinha que fazer a fazer entrega. entrega no dia seguinte e todas as entregas eram no final E de é final de semana, semana. os dias de festa. Exato, foi uma época muito puxada, nós trabalhamos muito ali. E você É. tinha um sonho naquele momento com relação à suíte? Naquele momento? a gente tá falando queria- aí de uns 14 anos atrás, mais Isso ou por menos. aí. É. Por aí A gente, é, porque a suíte Bom. inaugurou 16, 17 anos, eu tô jogando de frente uns, uns 10 anos atrás. 10 anos Felipe, atrás. Uns 10 anos e atrás. pensar é. 10 anos atrás, É. você se recorda qual era a perspectiva de vocês com relação a onde vocês queriam chegar, tendo visto que não tinha café, não tinha muito essa perspectiva? Onde você queria chegar 10 anos A atrás? gente queria abrir um café com o pão de fermentação natural. A gente queria fazer um modelo de negócio, padaria artesanal, com os doces, confeitaria, Mas cafeteria. por que não fazer isso direto? Porque você falou, tá procurando alguém para oferecer pão, alguém para fazer. Porque a gente não tinha o know-how. Por que não? Naquele momento a gente já queria fazer a coisa funcionar para começar a faturar, mas você a gente não tinha o know-how. Mas seria muito difícil conseguir o know-how, você acha, naquele período? Porque assim, hoje a gente pensa, quando dá know-how, né? A gente fala, quero aprender a fazer pão de fermentação natural. Não era difícil. Ou, então, é como fácil não então foi? você achar algum curso em São Paulo, alguma coisa do pão de fermentação Foi natural, você vai lá e exatamente isso que a gente vem. fez. Ou, lógico que eu não tô fazendo a mesma comparação, mas você tem na internet hoje, você dá um Google aí, você encontra pelo menos um norte de como você faz. Por que não de pronto falar, vamos fazer a gente mesmo? Vamos aprender, vamos se virar, vamos. Mas isso a gente fez. Foi exatamente o que a gente fez. a Quando a gente teve aquela primeira dificuldade de encontrar o fornecedor, Ou seja, foi uma benção não achar o fornecedor, hein? foi uma benção. Porque esse daqui foi para São Paulo, Não, ficou aí imerso lá. Aí a gente ficou. Não, a Andrés falou assim: você precisa aprender a fazer pão. E aí Você comprou alguns livros, fez algumas tentativas. vários, assim, né? É. Comprei um monte. O que tinha de livro. E você que falou, vou encabeçar isso aí. Ele agarrou a causa. Porque ela estava focada principalmente na questão Não, dos e- doces. Eu não porque- tinha condições. Porque o MBA dela não tinha aqui em Campo Grande. Aí eu tinha local ou São Paulo ou Curitiba. Vocês MBA onde? Eu estava estudando em Curitiba, FGV. FGV. Eu estava estudando e trabalhando. Estudando e E trabalhando. cuidando das crianças. Aí a Andressa falou assim: ó, a gente ia todo Por mês Deus. para Curitiba porque tinha a conclusão do módulo lá. É, E a gente tinha. foi. Aí ela foi fazendo e ela falou assim: ó, eu acho que E nesse meio nesse tempo, planejamento estratégico ela começou a ter um conhecimento técnico e aí enxergou para onde a suíte pode ir. Foi aí que começou a ter. Porque mudou até o nome. Porque era suíte eu tirei o By Andressa by Andressa Sandri. Sandri. Porque se você e vai virou pensar Suíte assim, fala assim: ó, Café. suíte Andressa Sandri. Não, tirou o by primeiro, É, né? primeiro tirou o Aí, By. suíte by Andressa Sandri tirou o by. Aí era a dúvida. Suíte Andressa Sandri, mas tá, mas é o quê? Agora, aí depois falou suíte confeitaria. Ficou Suíte Confeitaria. Aí, então, não precisava ter uma explicação. Então, uma confeitaria, eu já sei o que é uma confeitaria. Eu E já nessa sei que época, eu... vocês tinham registrado o nome já? Tudo? Não, né? Não. Tava. Vamos. Suíte é um trabalho para registrar, quando nós conseguimos agora ultimamente. Eu imagino, vamos falar Você disso. sabe disso. E aí, depois ficou suíte café. Uhum. Porque aí as pessoas começaram a entender o que era o negócio. Se você falar suíte Andressa Sandri, tá, mas o que vem de lá? Não, as pessoas sabiam, mas... Mas não, É quem o que já eu pensava. conhecia. Sabia quem Começava. conhecia. Quem não conhecia, se chegasse na Se frente, se eu, passasse. se e eu não sabe pela morrer, primeira eu vez. sou Exatamente. super desse tipo, né? Se eu caiu o piano na minha cabeça, eu morri, o que vocês vão fazer com uma empresa que chama Suíte Andressa Sandri não existe mais. Eu queria... Você pensava já numa perspectiva de. Lógico, não pensando em morte diretamente, mas Sim, você pensava numa perspectiva de sim. sucessão do negócio. Claro. Será que Como que você vende negócio uma empresa que Será que o negócio depende de mim? Ou necessariamente o negócio dá para avançar, Justamente. mesmo que eu não E esteja lá aí presente? e ela começou esse planejamento estratégico. Então, ó, o que é a suíte? Então, foi pelo nome, pelo cardápio, aonde pode chegar, o que eu posso fazer, que caminho seguir. E começou a ter um planejamento, que a gente fala que não tinha na época do shopping
o rumo certo. Ah, vamos abrir um negócio, tá, mas Isso tudo aonde vai- aconteceu em 1 ano, 2, Claro. por aí, mais ou menos. E aí foi que ela falou assim, ó, a gente precisa de um pão para poder fazer certas coisas. E Mas aí, vocês fizeram um custeio, tudo, porque eu imagino que você tinha que ter não apenas o know-how, mas tem que ter, acho que tem um E equipamento, equipamento, exato. e teve todo um Exato. custeio, e você A fala, gente fez todo fazer um... um pão e tudo, O aí Reni foi... seria uma nova reforma do espaço para agregar, e Exato. valeria a pena? Você já estava entendendo sobre payback? A gente não E- tinha outra. Pra onde ir? Eu não conseguia visualizar outro caminho, Felipe. Eu acho que esse era o caminho, e de fato era, e deu certo, porque a gente tinha a cozinha montada, a gente já tinha uma marca fortalecida em termos de qualidade dos doces, a gente já tinha. Eu tinha um pouco também, algumas pessoas me pediam da época do buffet, algumas tortas salgadas que eu fazia, alguns pratos que eu fazia na época do buffet. Eu falei, André, você podia colocar alguma coisa assim, tal, tal. Já tinha uma demanda de E clientes você tinha, Andressa, pedindo. alguma inspiração que você falava, a gente quer ser tal qual, não necessariamente Campo Grande, mas principalmente algumas visitas que você fazia, você falava, olha, essa, Tinha. essa loja em São Paulo, esse lugar sim. é esse Um estilo que a Le Pain gente... Quotidien, uma Rosetta Bakery, são negócios Eram que inspirações. que a gente olhava e Tinha falava, o- isso aqui funciona, isso aqui tem doce, isso aqui tem croissant, isso aqui tem É. pão, tem sanduíche. É, E por fim ainda vieram as refeições que com a pandemia, a gente, porque antes era só cafeteria, sem a parte de almoço e jantar, né? E por fim, com a pandemia, abriu-se o caminho para as refeições. aí foram E dois me deixou caminhos. mais feliz ainda. Foram dois caminhos antes que a gente tinha. Dois locais que a gente até fala, que era o Futuro Refeitório, Futuro que refeitório, era que um a gente foi local. visitar lá em São Paulo. E aí eu esqueci agora do outro lá, que era até o. Futuro Refeitório é o nome de De uma... um É local, um local, um restaurante. restaurante, Ah, tá, não digamos assim, conheço, em entendi. São Em Paulo. São Paulo. Aí tinha um outro lá também. Aí eles colocavam um conceito de comedoria. Como assim? O que é isso? Comedoria. Comedoria, É. exatamente. De 8 da manhã, 8 da noite, o cardápio está disposto para você comer Tem aquilo do comida o cardápio. dia Tem inteiro. comida boa A o hora dia que você todo. chegar, você vai comer alguma coisa gostosa que vai te satisfazer, nutritiva, quase uma refeição, né? E o cardápio desse modelo comedoria é o mesmo cardápio o dia todo ou não? Tem o cardápio da manhã, tem o Varia, cardápio da porque tarde. Alguns itens, almoço. alguns Depende, itens. Mas depende do a negócio. maioria era É. comida Mas boa o vocês dia não todo. tinham isso, não era a perspectiva antes. Não. E Não quando tinha vocês isso. viram esse modelo de negócio estilo comedoria, vocês falaram, é isso que a gente vai querer desenvolver. Que a Exatamente, gente vai junto com a padaria artesanal e com a confeitaria. Então, a gente Tá. vai ter balcão de doce, a gente vai ter pão, a gente vai ter os Lanche, vai ter folhados, salgado, vai ter todos os lanches com pães da casa. todos. Não tem nenhum pão industrializado, todos os lanches com pão da casa. Hoje, você Reni, que foi para São Paulo para fazer um curso de especialização Aí eu- na não, panificação. Na verdade, eu passei quase um ano estudando, tecnicamente. Em casa. Comprei livro, porque não tinha. É. Mas você testou. Testei bastante. Tudo quanto é maneira possível e imaginável de se criar o levain, que é o fermento natural. E você acha que o levame é a grande dificuldade essencial para o desenvolvimento? Essencial. O pão de essencial. fermentação natural sem Essencial. levain. To- ele to- é o todas as maneiras possíveis e imagináveis, que tudo quanto é livro, que tinha no YouTube, que era até pouco. Me lembro da época que quem começou a trabalhar com isso era um autor chamado Luiz Américo, que tinha o único que tinha a ideia. E o Shimura, que tinha uma escola de Japonês. panificação em São Paulo, mas Ah. que também não estava nesse boom de fermentação natural. Ele E fazia como, pães mas você tradicionais. fala que você ficou mais ou menos um ano estudando isso. Mas porque dava errado? Dava errado. Dava errado, sim? Normal. Você pegou um livro, você leu sobre Lê, como testar, fazer o levain. Tá. E porque tinha- junte isso, com isso, com isso, Tinha com isso, com técnica para fazer com uva passa, tinha técnica para fazer com Mas por maçã, que não suco dava de certo? abacaxi. Um cara inteligente, o cara dava instrução. O cara tava dando errado a instrução? Não, as Explica. instruções eram erradas. O que eu acho que Por que não dava certo? é o tipo da coisa que, por exemplo, você pega um livro de receitas de tortas de cheesecake, por exemplo, um e-book de receitas de tortas geladas. A Stephanie vai pegar e vai fazer uma linda cheesecake que vai servir na sua mesa. Pega um e-book de pão de fermentação natural. Não sai. Por quê? Porque não sai. Tanto que a gente. Porque é complexo, porque é uma coisa de
aprender Tinha alguma o coisa que ele não ponto. contava? Você tinha que estar virado pro leste, levantar Mas, a mão, é, dar 3 É pulinhos. complicado de explicar, Como é né? que é difícil. Por que que não dava certo? Ponto assim? da massa, você tem que olhar a massa a batendo gente para você entender o E aí, ponto com o dela. manuseio, a gente fala assim, ó. Tem que ser Como é prático. que é? Você falava, a textura é essa textura, Olho, pronto. Agora para, tira, movimenta. Isso, exatamente. Choose times. Olho de padeiro é ponta de dedo. Se não botar literalmente a mão na massa, você não consegue identificar ponto certinho. E aí você olha, por exemplo, forno certo, com a temperatura certa, e aí ele tem que estar um vapor de água, umidade, a fermentação. Se tiver calor, Vocês tiveram que comprar um forno para isso. Vários. Ah, Nós temos compramos, 3 Essa fornos. nova né? fase que vocês Foram entraram, investimentos. sim, sim. e é caro um forno desse? É caro. Bem caro. E É vocês caro. tiveram que passar nessa fase no risco? No risco, com É. certeza. E aí, FCO. eu tinha, Sim, ainda bem que tinha. E a viva o possibilidade. FCO. eu tinha um tamanho de batedeira aí que fazia Maceira, a maceira para fazer, tinha a velocidade certa de bater a massa, forno senão turbo, forno de e aí lastro. foi indo e aí aumenta o tamanho, compra Quanto equipamento tempo maior. depois que vocês compraram o equipamento, Reni, saiu um pão que você falou assim, esse que a gente vai vender? Saiu antes do equipamento. Depois que ele voltou Desse curso. Eu passei desse 10 curso, dias lá. ele é. acertou. E aí eu passei lá Passou 10 dias fazendo curso? 10 dias lá. Só de pão? Só de pão. Segunda, terça, quarta, Nossa, quinta, eu fico imaginando sexta, 10 dias sábado. pra ensinar a fazer. é. O cara não conseguia E ensinar foi no mesmo rápido dia ainda. pra fazer Não. o pão? Falava, ó, é assim, assim, Não. estica aqui. Esse pão, É, Felipe, você aí- não tá entendendo tanto que é difícil de fazer Vou ter esse que pão. valorizar mais, eu só tô... Bora. Rapaz, eu não como de muito pão lá, eu só como croissant. Agora eu vou ter que pedir um pão e Mas croissant. aí O isso pão. Aí Croissant, era então. um importador. Era um importador. Eu fui na escola de Shimura lá, que é a Levan, escola de panificação. Fiz lá segunda de manhã e de tarde. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã e de tarde. Aí descansei no domingo. Aí fui numa outra escola, Uhum. que era do importador, que estava trazendo a farinha da França para o Brasil. Ele trouxe um padeiro francês, não falava nada de Que é português. genial esse Genial. padeiro. Aí não tinha nada. Eu fiz o primeiro curso dessa escola de panificação lá, que é O primeiro curso no Brasil. o primeiro curso no Brasil. Foi. Ele era campeão de panificação da França, veio para o Brasil, estava trazendo essa farinha que também dá diferença no manuseio. A farinha dá diferença de sabor, igual a gente fala terroir Uhum, no vinho, uhum. o terreno dá diferença, e essa farinha também dá diferença. Você fala que se você hoje for comprar uma farinha no mercado tradicional, mesmo que Não você sai o tenha mesmo pão. técnica, mesmo que você saiba Não sai o fazer, mesmo pão. não sai o mesmo. Não sai o mesmo pão. Não sai. Eu testei todas. Até por questão de economia, né? É. Se você fosse comprar uma farinha nacional, eu imagino que a farinha nacional é muito mais barata. Tem uma farinha nacional boa. Fazenda Trigo de Origem, né? Como é que não é? Vargem. Vargem Grande, eu acho que é uma farinha Já tem orgânica um bom com- trigo no com Brasil, só que ela é excelente mais trigo. cara Que do que essa a francesa, por incrível que possa parecer. Essa farinha Mas por que orgânica. é francesa? E tem Você a fala que é por Itália. uma questão de terreno, é uma questão de terroir, é uma questão do modo como ela é retirada do solo? São as duas, né? A farinha italiana e a farinha francesa. O trigo da Argentina também é um trigo muito bom. Que o pessoal fala da. E aí volta tecnicamente falando. Por que a farinha francesa? Porque nessa região dessa farinha ela tem 2 selos de qualidade. Que a Europa não permite trigo transgênico, Não é transgênico. entendeu? E não pode ter aditivo. Europa? Não é modificado. Não é modificado. E controle de qualidade de origem ali, como se fosse Uma denominação de origem dizendo é Denominação daqui, de é origem. dessa Isso. região. Então eles Um têm, DOC têm mesmo. algumas coisas assim. Então tem gente que vai lá e dá diferença na qualidade do pão, porque o trigo é diferente. Então quando fala do celíaco, meu celíaco, não sei o quê. Tá, mas a modificação que fizeram do trigo, porque o trigo é milenar, Uhum. o pão é milenar. Então não chegou celíaco agora. Então essa qualidade dá E diferença. de fato, essa questão até há um best-seller, Barriga de Trigo,
que fala exatamente sobre essa modificação Do trigo. do trigo que Do trigo. aconteceu por conta Felipe, dos nós temos transgênicos. clientes que têm intolerância, não o celíaco em si, o celíaco não pode comer nada de trigo, nem que seja o não transgênico, É. né? Mas enfim, pessoas que têm intolerância ao trigo, Estufado. que vão lá na suíte e compram, principalmente Até o pão mais, 100% passa muito mal, não o só estufado. o 100% integral que o Que Reni é com essa faz farinha é um pão de muitíssima qualidade. Ele é 100% com a farinha integral francesa, moída na pedra lá. Não, É, não é moída na pedra, Tem né? as É duas, integral, né? tem as Tem as duas. duas. Que a gente fala, a denominação que é a T150. Pessoas que é com intolerância comem o pão e não se sentem mal. Reservam durante a semana para pegar esse E pão. hoje, quanto tempo para um pão ficar pronto, Reni? Você deixa No mínimo em 24 horas. no mínimo 24 horas. Por exemplo, igual hoje cedo já bateu todos os pães, já fizemos tudo. E aí ia estar lá o pão crescendo em geladeira, refrigeração, E, para finalizar ele só amanhã. e aí nós estávamos falando sobre o momento. Quanto tempo, desde que você começou, então, a fazer esses testes, você terminou uma assada e você fez, é isso, acertei. É isso. Todo dia. Teve. É um Não, mas processo você não fez o primeiro e já botou para venda. Não. Ixi, nossa, eu tava Entende? Você falou, tá Não. pronto, vou reformular. Tá pronto pro mercado. Não, demorou. Porque eu passei, antes de fazer esses Eu cursos, não me lembro também. eu passei uns 6 meses Testando. testando levain, forno, temperatura, farinha. Chegava no mercado e era um pacote de cada, e aí ia testando. E quando ia você fazendo. voltou, nós só tínhamos o forno turbo, que é aquele nosso forno antigo desde Forno a turbo que a gente época- fala que é aquele forno turbo que tem a ventilação dentro. Que ventilação não é forçada. Não é o especificamente ideal. pro pão, não é o ideal. E aí tem uma manha para fazer o pão nele. A gente passou um ano fazendo o pão nele. Na manha. E saía. Na verdade, quando eu voltei, Até a gente comprar o forno certo. então 6 meses antes do curso, só para resumir, eu fui testando vários tipos de levain, como fazer o levain, como cultivar, como alimentar, vários tipos de farinha, tudo de supermercado, tudo. Aí fui fazer um curso, abri um pouco o conhecimento técnico ali, de prático, na mão mesmo, sentir massa, macer, equipamentos específicos para panificação. Voltei, e aí esse levain que a gente tem até hoje, foi quando eu comecei nessa época, foi começo de 2007. Não, 2017. 2017. 2017. E ele demora 30 dias para ficar pronto, digamos assim. Para quem não sabe o que é levain, explica. O levain é o fermento natural. Tá. Aí, na França é levain, nos Estados Unidos é sourdough, no Brasil tem gente que chama de muda ou massa velha. Que na é o Espanha, massa fermento- madre, que é esse fermento natural que fica em geladeira, que é água e farinha. Como se fosse uma massinha, assim. Uma Que água e fica farinha. borbulhando, porque ela tem as bactérias Bactérias do bem. ideais ali Pra poder para crescer, poder crescer o Para pão. desenvolver esse, demorou 30 dias. Hoje em dia não é que demora de novo 30 E é o dias. mesmo levain mesmo desde levain 2017 que nós temos. 2017. Faço até hoje. Aquelas lá. bactérias lá estão só se reproduzindo. Então, Cada vez melhorando. Quanto Elas mais são- velho, melhor. É uma alegria. E aí, demorei 30 dias. Enquanto isso, livro, Se um dia receita. entrasse um ladrão na empresa e roubasse o caixa, é uma coisa. Se roubasse o levain, aí... O Nossa mundo Senhora. acaba. Fala, esse é Literal- pior. Roubar Esse o é levain pior. de um padeiro pior. é pior do que roubar o caixa da Meu empresa. Deus, ele tem, né? ele tem um ciúme desse Não, levain. e tem, quando vai viajar, tem Não sem cuidado razão, dele. Ele é um filho ali. É. Tem que cuidar. Se alguém falasse, abre o cofre, o que tem dentro? Quando eu abrisse o cofre, só tem um levain. Não dá, ele tem... Cadê o dinheiro? Não, só tem um levain aqui dentro. Não, tem que ficar em geladeira, né? Nem cofre. Ele põe cofre, mas é na geladeira lá. Fica lá, bem cuidadinho todo dia. Agora, vocês começaram, e qual foi a receptividade do público? Vocês, então, começaram a falar, olha, depois de tanto desenvolvimento quanto a isso, A gente tem até assim quase uma pegada religiosa, né, em cima do pão nosso de cada dia, porque ele foi uma virada de chave. foi. Foi uma virada de chave. Porque o Reni tem talento, tá? Eu acho que não é qualquer um que faz pão aqui, vou fazer não é qualquer um que faz pão igual ele. Ele tem o feeling. Eu não acerto o pão e eu sei cozinhar. Eu tenho... Você não consegue fazer o meus pão? Eu consigo, mas Não, eu sai, não mas- tenho eu não tenho o mesmo talento para fazer pão que ele tem. E as pessoas embasou o cardápio da suíte
chamou a atenção das pessoas, era uma tendência no momento, no mundo inteiro. Esse pão de fermentação natural, as pessoas estavam parando de comer pão branco, todo mundo com a barriga inchada, todo mundo querendo uma outra opção. Como é que era? Então, eu acho que o foi novo, o novo negócio da padaria é o velho. Porque tava todo mundo indo, voltando para a As origem feiras da de fermentação. panificação, hoje em dia, elas são muito direcionadas à fermentação natural e as grandes indústrias que fazem aquelas misturas para pão, que faz mistura para pão francês, estão fazendo agora mistura para pão de fermentação Hoje você vai no natural. Claro que supermercado e não tem tem o lá, menor fermentação natural. que não é verdade, que é um fake news ali, aquilo ali sim é fake news. Mas Por que você diz? Porque não tem como eles não fazerem? tem- Por quê? porque o pão de fermentação natural, ele tem que ser natural. Ele tem que partir de um bom trigo, de um bom levain. Como é que você fala, Rê? Farinha, Água, sal, fermento e tempo e paciência. Tempo e paciência. Só vai Simples, farinha e né? água. Ó, Só vai farinha e água. Então, se alguém quiser a receita, é essa. É farinha, água, sal, tempo e paciência. Tempo e Pronto, paciência. pode fazer. Não, a suíte, Não, e as pessoas perguntam. ele é misterioso. E Ele é assim, misterioso. tem gente que fala, gente, é uma fermentação natural. Eu acho que você vai declarando umas palavras na hora, assim. Não, É quase uma bruxaria. E o pior é que isso é antigo, tem muito padeiro que fala isso. Se você estiver mal-humorado, estressado, não faça pão, a massa sente. E é verdade. De repente você vai fazer lá, que tá com algum problema, aí fala, ai, meu pão não saiu direito. Então, por quê? Porque não começou direito e não vai terminar direito, entendeu? Agora, é interessante que a suíte hoje, ela não tem, diferentemente de algumas outras em Campo Grande, uma pegada especificamente como italiana, francesa. Ela é um mix, essa é a minha sensação, né? Que a gente tem ali algumas coisas que eu posso falar que é da culinária italiana, quando eu vejo com relação a alguns alimentos que ela oferece, principalmente comida. Uhum. Eu vejo algumas coisas relacionadas a uma culinária francesa. Tem a sobremesa americana. Uma cheesecake, sobremesa, de fato, uma sobremesa americana. Tem o whole croissant, tem ou donuts. croissant americano, donuts. Foi proposital não ter isso? Ou você falou o seguinte, a gente foi incluindo as coisas no cardápio e quando nós percebemos era um mix de tudo? A gente foi colocando aquilo que a gente É o conceito achou. da comedoria. É o conceito do comida boa o dia inteiro. Eu fui colocando aquilo que a gente faz bem, que eu a gente gosta acho de que comer. o público vai aceitar, que tem uma durabilidade gerencial boa, que vai chegar bem, né? Por exemplo, um Donuts é um dia de prateleira, o chocolate tem 30 dias de prateleira, o croissant tem um dia de prateleira. Então, são produtos que a gente consegue gerenciar dentro da estrutura que a gente tem e que chegue bem para o cliente. Então, a escolha nossa não foi numa linha de um tipo de culinária. A gente foi buscando todas as referências que a gente tinha, daquilo que a gente tinha visto, que a gente Basicamente, para percepção que experimentado. eu tenho, você falou, é gostoso, É que a gente Eu dá ponho para na comer, entra no cardápio. Exatamente. Eu gosto de comer, eu Eu acho que foi aprovo. você que me comentou uma vez que você falou, eu até acho meu cardápio grande demais. Você falou, porque a gente é gostoso, a gente colocou, não é uma folha. Não, tem né, bastante aquilo coisa. lá. Tem bastante Porque, coisa. de fato, eu acho que é o momento, né? Eu particularmente, já fui no almoço, tem coisa que eu nem olhei. Eu, Você particularmente, não experimentou ainda? Não fui na hora do almoço pedir um pão, mas tinha uma comida que eu quis comer ali. E hoje, de fato, na verdade, a suíte, ela tá oferecendo até jantar. Às Sim. sextas e sábados. Sextas e sábados, Aham. né? Que, aliás, não faz tanto tempo essa... 3 meses. Demanda do público de comer a comidinha que a gente come no almoço, à noite, com Que é o mesmo, calma. que é o mesmo cardápio. Se alguém Muito quiser chegar no parecido. almoço... Muito parecido. Tem algumas coisas exclusivamente por Tem jantar. algumas coisas exclusivas no jantar, alguns pratos mais sofisticadinhos, mas tipo, mesmo estilo de comida. Então, a pessoa que comia rápido num executivo, rápido durante a semana ou no domingo, quer ir o casal, tomar um vinhozinho devagarzinho, curtir. E daí a gente abriu esse horário e estamos com um bom movimento. Mas isso foi... Essa questão agora, vamos avançar para um outro elemento, antes de até falar de comida, que é um carro-chefe da suíte hoje, que foi a questão do croissant. Né? Que, aliás, também eu imagino que tal trabalho que houve para fazer pão, tal trabalho houve para começar a desenvolver Foi e aprender. no ano seguinte, né? no ano seguinte. Você terminou o pão, você croissant. falou, agora a gente vai Agora entrar com vamos pro croissant. croissant. E é interessante que croissant, eu particularmente tenho 2 grandes lugares que eu tenho... É engraçado que pode parecer que até que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas e são distintos, mas são bons. Eu tenho a Argentina, que
que é um grande... Você vai na Argentina, Medialuna. Medialuna, você tem muito croissant, eu acho que às vezes é alguns mais adocicados, Sim, que tem essa eles perspectiva. Eles Uma passam uma calda de calda em açúcar, cima, calda de né? açúcar, termina de Fica assar. bem gostoso. E a gente tem, logicamente, mundialmente famoso a França, né? Como o próprio da origem do croissant. Pelo menos o nome croissant é francês. Se a origem foi roubada de outro lugar, não sei. Eu já ouvi alguma coisa mas nesse tem sentido essa parte da história. essa parte da culinária francesa, do croissant, da massa folhada, tem até outros produtos que fala dessa O folhagem. próprio brioche. É uma parte da França chamada viennoiserie, que fala-se que é viennoise porque veio de Viena, não que veio na França. Então tem a Mas briga. é naquela na fronteirazinha fronteira. ali, né? Que pega O Viena pessoal e de tal. Viena fala, É não, viennoiserie chama. Viennoiserie. Não, foi É. criado aqui, por isso tem esse nome. O francês falou assim, não, é o nome nosso, então tem E uma origem de aí. fato, como a gente pode dizer, posso até não saber, mas de fato foram eles que pegaram a fama. Você sabe que eu tava no Panamá agora, e aí falei, vou ver um chapéu do Panamá, né? Você sabe que o chapéu original do Panamá é feito no Equador. O chapéu do Panamá assim vai. feito no Panamá não é o chapéu do Panamá. É. Tem que ser feito no Equador. E esse Então é a gente vê famoso também. cenários quanto a isso. Uhum. Agora, quando a gente pega essa questão de croissant, a gente vai lá e come, e é interessante que a percepção que nós temos que tem uma diferença muito grande, né? Eu, por exemplo, tenho aquele croissant que eu como, que ele é muito amanteigado, gostoso, e que vem na minha boca, e eu fico. Eu tenho aquele croissant que eu como que esfarela demais, né? Eu particularmente não sou do que esfarela demais. A Stephanie, minha esposa, gosta muito de esfarela, eu Ele sou mais... esfareladinho. Eu gosto só que esfarela um pouco, demais não. Mas você percebe que tem essa distinção tão clara, mas os dois são croissant. É mais difícil, Reni, fazer um croissant do que um pão artesanal? Quando você foi aprender, a técnica é mais complexa? Porque eu vi que tem camadas sobre camadas, é todo um processo difícil, aparentemente, de fazer um bom croissant. O croissant aqui é mais difícil por causa do calor. Tem por causa influência isso? Bastante por causa da manteiga. E a manteiga que vai no croissant, ela é feita, digamos assim, não dá para usar a manteiga normal para fazer no croissant. É uma manteiga que a gente chama de manteiga tourage, que é outro processo da manteiga, porque eu tenho que ter uma elasticidade da manteiga. Então não é a mesma manteiga. Não é a mesma manteiga. E ela é frágil. E ela, se você pegar assim, eu coloquei igual lá, a temperatura tá aqui. Aqui tá gostoso, tá agradável. Mas ela aqui, 10 minutos, ela já tá bem amolecida. Então eu tenho o ponto certo da manteiga. A manteiga certa, Quantos a graus farinha você tem que certa. guardar a manteiga para ela ficar, para você conseguir Não, ela utilizar? fica geladeira normal. Só que eu tenho que ter depois o ambiente onde No tem que momento da trabalhar produção. bem gelado, bem frio, e eu não posso demorar muito. Ou seja, porque o croissant é feito no ar-condicionado. Bem gelado. bem gelado. É? A Andressa, por exemplo, Eu que é não mais consigo não ficar. consegue ficar lá na sala, Eu tô porque- super friorenta, eu não consigo ficar na sala. não consegue ficar lá na sala porque tem que ser um ambiente gelado. E aqui em Campo Grande Curioso pensar isso, né? Que você teria que não se imaginaria que na Naquelas parte da dobras. panificação e tem você precisaria e de além um ambiente disso, gelado eu para fazer. tenho a farinha específica do croissant. Que não é a mesma do pão? Não, É. não é. Pera, a farinha do pão você tinha me contado que foi uma farinha a que vocês usam, ela vem importada. É. É Do França. croissant São, também. são, E são, croissant são também? 4 tipos de farinha para o pão, que é a T65, é uma nomenclatura francesa. Tá. Que aí na Itália vai ser a 0, a 00, a 000, e aí tem. Mas chega Na importado. Argentina é outra, na Alemanha é outra, no Brasil é outra. Então é só uma nomenclatura, mas é só o tipo. Que tem a T65, que é para fazer pão, junto com a T80 e a T150, que é 2 farinhas integrais, uma mais fina, moída no moinho de pedra, então ela fica uma farinha integral mais Mas fininha. isso para fazer tipos Pão. diferentes de De pão. pão. Isso. De pão. Você não faz um mix entre delas. Dá Não, pra fazer. Dá pra fazer, mas Dá essa pra é misturar, Mas teoricamente regra são- geral, você fala, essa aqui vai ser Diferentes para pão pães. integral, essa aqui vai ser Isso. para... Exatamente. Mas Então, todas da mesma região, do mesmo todos. denominação de E a origem da farinha de França. centeio, E para fazer o croissant é a T45, que ela tem que ter um poder de elasticidade muito mais justamente para o croissant
É um A farinha do glúten. croissant, a farinha do croissant da Suíte também é importada da França. Também é comportada da França. E a manteiga, tem que ser importada também ou a gente consegue usar manteiga nacionais para Por muito tempo Por foi muito importado. tempo a gente também usou a manteiga importada da França, só que hoje em dia já tem uma que em Minas Gerais, né? Em Minas, Que esqueci eles agora o nome conseguiram alcançar conseguiram, a qualidade considerada a da melhor manteigaria do país, manteigaria nacional, não tem problema em falar, o fornecedor, que eles têm a manteiga específica para coração. É uma placa de 25 por 25 de 1 quilo. Mas esse fornecedor, não apenas agora falando para isso, mas se o público quiser comprar para usar próprio, ou ele Não vende tem. só Não, Não é tem, para empresa. não acho. para empresas? É pra empresa. É. E esse tipo de manteiga é uma manteiga que saborosa, se você fosse Bastante. pegar para Nossa, usar de chorar de boa. genericamente, com Dessa- outras... Já adianta que Passar no pão, A gente sei até lá. vai ter ela já- pra... já adianta as- que em as breve- Já compra um pouco tijolinhas. mais É. e já bota. Mas é isso que a gente vai fazer agora. Vai ter os Desse mesmo tijolinhos dela para fornecedor, vender lá na suíte. É vai muito ter essa boa. manteiga com manteiga trufada, com alho negro e a manteiga de jatobá. E a tradicional também, É. manteiga E a, normal. E a tradicional e a pra... tradicional. É, é. que ela vem Que- uns A gente vai a colocar coisa mais lá bonitinho. para as pessoas justamente experimentarem essa manteiga. Que ela é diferente. Bom, Ela é muito muito boa. Quanto tempo, mais ou menos, aí pra isso chegar? Breve, acho que mês que vem já vai ter. Mês Não, que vem? semana que vem acho que chega já. Opa. Ah, então É. você já Então, pode Essa, ter. a de alho negro, eu não comi ainda de alho negro, a Andressa. que Nossa, eu provou. fico imaginando a Andressa cozinhando com essa manteiga. Ah, a Andressa já é boa pilotando o Vamos. fogão, ainda usando Mas as manteigas. a manteiga é diferente. Mas muito tempo a gente usou uma francesa. E aí- Até a Aí gente agora acha nessa engraçado. E como é que faz? Mas é interessante você pensar nessa transição, né? Porque você está acostumado, e me corrija se eu estiver equivocado, mas eu tenho a sensação que, principalmente no âmbito da gastronomia, nesses produtos mais tradicionais, como manteiga, farinha, existe um preconceito ao Brasil naquilo que é desenvolvido aqui, exatamente porque sempre foi ruim, igual você acabou de falar, então não tem como chegar a algo bom. Não, mas hoje em dia Pra- não. As coisas estão melhorando. Não, É. champanhe da região do sul é considerado os melhores do mundo. É verdade, Muito, porque os, A manteiga os também, espumantes. Os espumantes, os queijos de Minas também ganharam premiações internacionais, inclusive na França. Os queijos são muito bons. Tem outros vinhos que a gente foi lá de Santa Catarina que também são excelentes vinhos. Agora, hoje não O é... espumante do Terroir Pantanal também é muito bom. Qualquer uma das 4 garrafas do Verdade. Terroir Pantanal aqui nosso, Uhum, aqui uhum. da Ana, que também é muito bom. Eu não tive a oportunidade de conhecer Bem isso. gostoso. Eu tenho que alinhar para ir lá. Vale a Nós pena também. Eu experimentar. preciso alinhar Estamos, pra, é, mas eu preciso alinhar para alugar uma van, porque vou beber, Yeah. então tem que ver como é que eu vou fazer depois. É, também, a gente também precisa disso. Mas tem boas posadas ali para Eu não conheço, ficar. Então, a gente É. tem as indicações. Me Depois, passe você- depois, por favor. tem bons lugares para dormir, porque eu acho que vale a pena, né? Relaxar e Ah, ficar não, lá é e melhor voltar no outro cenário, se dia. tiver. É que, infelizmente, de fato, hoje, analisando a nível Mato Grosso do Sul, nosso turismo gastronômico, ele é muito escasso. Na verdade, um turismo Sim. como um todo, né? É. Na verdade, se você foge ali da região de Bonito e arredores, até mesmo Bonito e arredores, você tem Bonito, que tem lugares, bons hotéis para ficar, mas os arredores você não tem. Tem muitas vezes que você vai fazer um passeio, você vai fazer em Bodoquena um passeio, você vai fazer ao redor, E mas volta para voltar pra dormir em Bonito. Bonito, Volta pra porque Bonito. nós não temos hotéis famosos e renomados e bacanas para que você possa ficar. Eu Será que acho que isso essa não- região aqui? ali do Espero Camisão, muito que né? desenvolva essa Ele região. ele vai, o Gilmar, que é o dono lá do Terroir Pantanal, eles estão com um projeto para fazer os chalés ali, no próprio Ah, vai ser Terroir. super legal. É lindo o projeto, a gente viu as fotos e eu acho que ali vai ser um ponto, viu, Mas voltando Vai ao chamar assunto muita dessa gente. valorização, acho que o brasileiro em si ele tem isso, né? Português tem Uma bastante. síndrome de vira-lata, você diz É, algo de nesse achar que tudo sentido? que é de fora é melhor, fora é né? melhor. É. E aí eu falo assim, ó, depende do de fora, né? Se você for ver, assim, Cara, você analisar cafés brasileiros, por exemplo, são Sensacionais. Já temos absolutamente azeites maravilhosos. o café que a gente de usa lá na Espírito Santo. confeitaria é o do Espírito Orfeu, Santo. É. considerado o melhor café É sensacional. brasileiro. É muito bom. sensacional. É. O azeite deles que eles estão fazendo Da Orfeu. Da Orfeu. mas é Muito muito bom. bom. É muito bom bom. também. Tem outros microlotes que fazem, que o pessoal mais especializado. Agora, café, nessa transição, principalmente agora falando da manteiga, como que chegou em vocês? Alguém chegou lá e Pesquisa, bateu né? e Foi falou: você, Ó, né? tem uma manteiga nova para vocês aqui no Aí que- mercado. A e gente tal. pesquisa constantemente. difícil. Produto, ingrediente, é uma coisa assim que a gente, Constantemente. a Mas gente é aí pesquisa que tá. obsessivamente. Quando a gente começou, a gente volta um pouquinho no tempo. Quando a gente começou, mal tinha YouTube, não tinha curso. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo transformou negócios
cursos, treinamentos, Tudo consultorias, foi para online. tudo foi para online. Então, aí no online, eu tinha que falar aonde compra isso, aonde compra aquilo. Que antes você tinha que fazer o curso, aí você Você aprendia lá no curso. lá no que você curso tava lá. alguma coisa. No online, então ficou mais fácil o conhecimento para todo mundo. Que aí foi conhecendo um que, ó, eu consigo um aqui, consigo outro aqui, ó, o meu fornecedor disso é para cá. E aí foi pulverizando esse conhecimento. E esse de manteiga, por é. exemplo, você fez um online? Como é que foi que chegou em você? A manteiga? É que eu fico admirado você mudar em tese uma manteiga A gente experimentou. francesa, A gente sei, experimentou, pra uma manteiga é. brasileira, tendo em vista que principalmente croissant e França conversam juntos, e você fala, não vai conseguir vir alguma coisa melhor do que lá, entendeu? Mas eles conseguiram. Eles conseguiram. A manteiga é excelente. É. E ela As tem a vaquinhas são mesma. bem tratadas, As que o leite vaquinhas é são muito bom. felizes. Ela tem a mesma maleabilidade do que. E a porcentagem de água também é importantíssima. Porque se a manteiga tiver água demais, aí gruda na massa, não dá certo, é uma confusão. Agora deixa eu perguntar outra coisa pra vocês sobre switch e expansão, tá? A Switch hoje está ali, eu já conversei com vocês e eu sei que vocês já receberam diversas propostas de fazer até instituir a Switch no modelo de franquia ou Já. licenciamento de marca, no sentido de pelo menos não ser uma franquia, mas ser uma marca que vai para outro lugar. Mas até hoje não avançou. Não avançou e não pretende nunca avançar. Não avançou e você fala, talvez a gente avançaria mais no modelo A, B, C, D. A Switch sair do lugar da Switch, onde ela tá. Não sair, vou reformular. A Switch ir para outro lugar, além do lugar onde está a Switch. É algo que vocês de alguma maneira veem isso acontecendo? Porque às vezes é um bom produto, é um bom negócio, vocês desenvolveram bem, mas se limita a uma quantidade, às vezes. Eu sei que tem gente de bairros longe que acabam indo lá, mas se atende a uma região geográfica, por consequência. Existe esse desejo ou não? Eu acho que atualmente não. E talvez, Felipe, a gente até conversou sobre isso esses dias atrás. O que que eu penso? A gente é meio conservador. Meio não, totalmente, né? Você já sabe disso. Enfim, se você ver, vou citar aqui 2 negócios em Campo Grande que eu olho como referências. Ok. Cantina Romana, Vermelho Grill. Uhum. São negócios estabelecidos no público, com uma marca forte, que servem um produto bom Há há anos. muitos e muitos anos, sem abrir uma filial. Então, o que a gente quer? A gente quer extrair o máximo da suíte de eficiência, de qualidade. A gente está formando pessoas dentro da nossa equipe para nos ajudar com a gestão. E você visualiza ainda a expansão da Switch na Switch? Ali De a gente tamanho? não tem Porque eu mais vejo. espaço, Eu vejo. Felipe. De Ali, fato, ali não. Vai ter como. Não. Só se for pro gramado na frente da suíte. É o único lugar que tem. Talvez ali, se não É. fechar de vidro, né? Talvez, mas eu acho que a prefeitura não vai dar alvará, porque nós já estamos no limite. A gente pensa em deixar ela extremamente eficiente e saudável. Ela já é um negócio saudável, com uma DRE bonita. Uhum. E daqui, vamos dizer, 1 ano, 2 anos, talvez, a gente abrir um outro negócio. Diferente. Diferente. Uma outra marca. Que aí não necessariamente você se fortalece. Na no gastronomia, Switch. sem dúvida, claro. que as pessoas possam dizer, por exemplo, olha, é dos mesmos donos da suíte ou é do mesmo grupo. Então, vai trabalhar com essa linha de qualidade, mas um outro tipo de negócio. Eu ouvi certa vez, e concordo com essa alegação, de que toda empresa tem 3 destinos. Um dos 3. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai passar para os seus sucessores. E quando chegar na mão dos sucessores, ou Exato. vai quebrar, ou vai ser Exato. vendido, ou vai passar para outro sucessor. E quando chegar no outro, mesma linha sequencial. Em um dos 3 cenários, isso sempre acaba acontecendo. Exato. Hoje, o desejo da suíte no futuro é passar para sucessores, quebrar, logicamente que não é, ou é ser vendida. E eu faço essa pergunta exatamente porque hoje seus filhos não estão na operação junto. Não, e meus filhos são caminhos muito bem. difícil. Um vai Você não ser visualiza advogado. isso, Não, eles vindo para uma operação de suíte, tocando uma operação de suíte eu acredito que não. no chão de loja,
ali a operação porque os caminhos deles foram para outros direcionamentos. Talvez, vamos dizer, daqui 10 anos, seja o caso da gente Pensar vender, numa... ou da gente franquear, ou da gente, né, tomar outro rumo daqui. Mas a franquia, a a princípio, franquia a gente tem uma ideia igual lá, por exemplo, um restaurante que a gente adora em São Paulo, o Haskell. O Uhum. Haskell não abre franquia. Tá. Eu já tentei, mas não consegue. Eles não fazem isso. Ele é excelente, eu conheço. é já muito comi, bom. é muito bom. É muito bom. Muito bom. O que eles fazem? Eles abrem outras unidades. Eles abrem né? outras unidades, continuam dos mesmos. E as pessoas dentro, eles valorizam demais as pessoas dentro da operação. Você fala o time. O time, eles fazem um plano de carreira dentro da própria equipe. Quem é gerente de um pode assumir a gerência de outro estabelecimento e quem era o segundo comando, digamos assim, assume a gerência. Então eles têm esse plano de crescimento sem a franquia, sem essa possibilidade de um sócio, etc e tal. Eles abriram outro negócio agora, tem outro ramo, digamos Italiano. assim, um italiano ali, que tem a marca, eles estão abrindo Mas outro... será que eles dão participação para esses Aí eu funcionários? já- Será? Não eu sei, já não sei, Não né? sei É, dizer. Não sei dizer. Porque porque eu Eu sei que imagino. todas as unidades, nós já fomos a vários Haskell's em vários E é uma pontos, né? padronização, parece de fato Bastante. bem. Incrível, eles têm os processos extremamente bem rastreados e eles têm um time muito engajado. Então, essa pegada de você formar pessoas dentro, a gente tem muito pouca rotatividade e eu prezo isso muito, A gente ouviu rotatividade esses de dias, né, funcionários. amor? Hoje, esses dias, nós ouvimos uma conversa com o padre. A gente contando sobre a história, né, da suíte, assim, é uma conversa parecida com essa, mais resumida e tal. E aí eu falei para o padre que o Reni, tipo, tem 2 meninos que entraram para trabalhar com eles, que são muito jovens e que estão fazendo um excelente trabalho, que adquiriram um ofício, que não sabiam fazer nada e hoje são excelentes padeiros. E o Reni Excelentes lutou muito para aprender a fazer esse pão, então eu sei o valor daquele know-how que esses meninos adquiriram ali tão jovens. E daí o padre falou para a gente, muito mais importante do que fazer o pão é fazer o padeiro. É. Então, a gente tem essa vontade de desenvolver essas pessoas que estão com a gente para que elas cheguem num ponto que talvez a gente consiga, de fato, sair dessa operação. E daqui 10 anos nós já vamos ter uma certa idade. Talvez a gente queira ficar meio tranquilinho, não alçar grandes voos. Uhum. Deixar aquela coisa funcionando, lógico que sob um olho de gestão, mas um pouquinho mais afastado e ir na mão de pessoas que conheçam profundamente o negócio. Você sabe, nesse aspecto de time, hoje a Switch está com quantas pessoas no time delas? 32. 32, é bastante gente. É bastante gente. Bastante gente. Bastante gente. São 32 pessoas que, por consequência, eu sempre digo que quando você tem 32 funcionários, você, na verdade, tem um impacto em famílias. Né? Exato, é uma baita às vezes é uma pessoa responsabilidade, que, na verdade, tem um filho, tem 2 filhos, e o salário vem ali. Quando você faz uma matemática em cima, pelo menos uma média de 3, você sai aí mais de 100 pessoas, diretas e indiretamente, que são influenciadas e alimentadas pela realidade da Switch. Agora, hoje, para vocês fazerem uma contratação, existem parâmetros que você tem, assim, tem que ser no mínimo X, no mínimo Y, tem algumas perguntas chaves que você fala assim, se não passar por isso, nem tem aquela frase, nem avança. Contrate caráter e ensine habilidades. Agora, como saber caráter, assim, numa entrevista de emprego? Quem mais normalmente entrevista é você? Né? Olha, por incrível que pareça, a nossa rotatividade é baixíssima. Muito pequena. Ou seja, quando tem que contratar alguém, é bem raro isso acontecer. É raro acontecer, a gente traz pessoas sob indicação, a gente tem muitas pessoas da mesma família trabalhando com a gente, tem 3 famílias lá, que tem bastante gente da mesma família por indicação, e daí a gente faz uma conversa inicial, fala, você vai para isso, aí a gente faz um período de treinamento? Não treinamento, um período de experiência. Tá. A pessoa fica no período de experiência. Ali, e nesse período de experiência é que a gente vai olhar
se essa pessoa é comprometida, se ela chega no horário, se ela tem vontade de aprender, Agora, como se ela... Interesse, né? separar a pessoa e colocar em qual setor? Porque, assim, vocês têm setores muito distintos um do outro lá dentro. Bastante. Você vai ter alguém da cozinha, mas você vai ter É. alguém de operação de balcão, você vai ter alguém que é garçom, que vai estar ali na mesa com o cliente diretamente, e você vai ter uma pessoa que vai estar lá junto com o Reni, talvez ali fazendo um pão. É Como observação, distinguir? Mas aí observação. continua. Mas alguém começa. Já aconteceu de você colocar alguém no Já. balcão e falar. Não, Já. você não é balcão, Já. você vai lá pra lá. Já. E o cara lá fala: não, você vai ficar lá na Já. frente. E o cara lá Já. do fundo fala, eu queria muito atender lá na frente e a gente puxar, entendeu? Então, isso sim acontece. Em alguma, né, Rê? Em algumas... Mas assim, continua com a ideia. Caráter, valores ali da pessoa. Comprometimento, Porque o resto você honestidade. consegue ensinar. Vocês falaram que a rotatividade é baixa. Baixíssimo. Super. E vocês Graças acham a Deus. que isso é consequência de quê? Você acha que é consequência da maneira como vocês tratam? Você acha que é o ambiente? Você acha que é a equipe? É lógico que tudo, claro. Acho que é um mix de mix de tudo. Mas se a gente for caminhar numa linha de prioridade, lógico que essa pergunta poderia ser muito melhor feita para um funcionário, né? Por que vocês não saem? Mas na percepção de vocês, qual é o grande segredo, se eu posso usar talvez essa expressão, que vocês entenderam para manter um bom time? Manter a equipe? Vamos começar com Eu ele. acho que Eu a acho gente... cuidado com o ser humano. O cuidado com o ser humano, Cuidado com o ser humano. acolhimento e valorizar tanto o colaborador como o cliente. Nem sempre, porque assim, a gente tem, lógico que a grande maioria são excelentes pessoas, mas a gente ocasionalmente, pontualmente, tem um problema ou outro com o cliente, a gente tem o cuidado sempre, quando tem um embate, alguma coisa, e a gente precisa resolver um problema e ouvir o colaborador, entender a situação e valorizar essas pessoas que estão com a gente tanto quanto qualquer outro. Então, eu acho que eles se sentem acolhidos. E a gente tem uma política de um bom pagamento, de uma boa remuneração, imprescindivelmente na data. Até, às vezes, antes... A hora que falta dinheiro, vai dar-se um jeito, mas é o funcionário em primeiro lugar. E a gente jamais... Já teve casos de alguns concorrentes sondarem funcionários nossos e falar, quanto você ganha? E ele fala quanto a gente ganha. Eu falo, mas eles pagam tudo isso aí pra vocês? E aí... Então deixa pra lá. Exatamente. Então pode ficar lá. Pode ficar. E a pessoa continua. Então ela tem isso. Só que aí ela, com o tempo, ela começa a ver que isso é importante, mas não é tudo. Não é tudo, não é... Porque não adianta você pagar na hora e pagar bem e tratar mal. Porque se for assim, eu falo assim, eu te ofereço a mesma coisa. Aí a pessoa, mas eu não vou. Mas porque não é só o dinheiro. Mas vocês é o hoje, ser humano. vocês hoje como líderes ali desse time, vocês acabam visualizando melhor vocês entrarem na vida pessoal, porque todo mundo tem um problema pessoal, ou vocês acham melhor sempre ficar mais distante, não frio, mas sempre mostrar que existe uma distinção clara entre posições? Onde vocês caminharam mais? Eu acho que usar um bom senso, porque muitas vezes tem alguns funcionários, colaboradores, que assim, eles mesmos são mais reservados, é a palavra, né? E não trazem os problemas pessoais. Então, e a gente tem muita menina jovem. E alguns trazem demais. E alguns trazem demais, Alguns exato. Então, a gente precisa botar na balança e ir levando. Não pode, como você falou, sair dessa esfera do posicionamento, né? Do contratante, do contratado. A gente precisa manter um limite, né? Um profissionalismo, mas... Na medida do possível, a gente ajuda. Na medida do possível, a gente ampara, aconselha. Ainda mais o pessoal mais jovem, né? Meninas jovens que têm idade dos nossos meninos. A gente já passou por algumas situações que eles estavam com problemas seríssimos pessoalmente. E a gente ficou muito honrado nisso, porque as primeiras pessoas que eles foram contar isso foi pra gente. Mas para pedir conselho, aumento, auxílio? Muitas vezes conselho. Muitas vezes conselho, às vezes precisa de uma ajuda financeira, se tiver ao nosso alcance a gente faz, Sim. Lógico que dentro de um limite, porque assim, são 30, você não pode abrir para um e não abrir para os outros, então a gente precisa, né, manter um limite. Mas ele sabe que
independente do problema, ele sabe que pode contar com a gente. E a gente, quando vê o problema, sabe, fala assim, não, esse você tá errado. Não acha que a gente vai ficar Só porque você... apoiando 100% de a gente falar assim, não, você precisa arrumar isso, isso e isso, porque você tá errado nisso, nisso e isso. Aí a pessoa olha, quase que como a Andressa colocou agora, tem muitas ali que são jovens, mais jovens que nossos meninos. É. Então são, assim, mais crianças que as nossas crianças. Então precisa do amadurecimento, precisa do Às conselho. vezes tem que ser um pouco mais firme, Tem que ser né? um pouco mais Enfim. firme, Sabe mais que eu duro. me recordo de um provérbio bíblico de Salomão que ele diz assim: o servo, quando tratado como filho, no final irá querer parte da herança. Vai vendo. E essa expressão é curiosa, né? De fato, sobre a importância das vezes distinguir, né? Olha, vamos entender onde a gente vai, vamos entender aqui. Agora, hoje, vocês ainda não definiram um plano de carreira nesse sentido dentro da empresa, ou sim? Não, ainda não. É uma Não. coisa que a gente está começando a trabalhar justamente por causa dessa ideia de daqui lá uns 10 anos a gente começar a tirar um pé um pouquinho, porque a gente trabalha muito, né? Então a gente quer dar uma... Então, começaram a surgir agora as ideias de fazer um plano de carreira, evolução de ter essa desse... perspectiva. Agora, você sabe que falando sobre plano de carreira, acho que a gente entra num outro assunto que eu acho que é absolutamente essencial, e você já me falou que houve esse erro antes, e tem a ver com gestão, que é o processo. Né? Acho que processo é algo que dentro das empresas é absolutamente essencial para o desenvolvimento com excelência, porque não adianta eu fazer algo com excelência uma vez. Exato. Não adianta eu fazer algo com excelência 2 vezes, eu preciso fazer algo com excelência direto. Por exemplo, vocês estão aqui agora, o suíte está aberta. Será que está acontecendo um processo lá dentro? Será que quem chega está sendo tratado? Será que amanhã ele vai ser tratado da mesma maneira? Eu acabei de pedir um croissant e com café e um cheesecake. Tá? Vai ser entregue da mesma maneira? Está sendo entregue? Eu imagino que agora está em produção. Existem coisas em produção tá tudo também. acontecendo lá. Tá tudo Entendeu? Está tudo acontecendo, É. está toda a operação. Como definir processo? Como é que foi isso de você? Porque você não tinha processo no começo, né? Você tinha da sua operação, que era o seu autoprocesso dentro da cabeça de você desenvolver. E a gente no começo Hoje em a gente dia, ficava isso- mais ainda na produção, ficava. né? Vocês Então a gente definiram isso tava... por escrito, vocês fizeram automático, todo mundo sabe. Como é que vocês caminharam A gente para tem formalização disso? A gente tem tudo documentado, Tem. ficha técnica de cada produto. Tem a ficha técnica e a ficha de produção. A ficha técnica é o quê? É a receita com seus respectivos valores, onde você faz a Custos, precificação, os custos, você faz a precificação e você quantifica quanto de cada ingrediente vai naquela receita. Na ficha de produção vai estar listados os ingredientes e como aquilo é feito. Então, e daí cada um Mas dos funcionários... passa para o funcionário A ficha de produção. a ficha de produção. Ficha de produção. A ficha de técnica é produção. pessoal, A ficha técnica fica com a gente. A parte de... que isso, você a sabe parte de... quanto vai ser o Exato. custo de cada coisa. por que exemplo, você tem. põe lá 50 gramas de mussarela. Imagina para ele lá da produção, fala, pô, 50 gramas, vou ter que pesar sempre. Mas Aí pra eles ele, pesam, não pesam. Não, mas aí você fala pra ele assim, Uma a fatia mussarela de fatiada, mussarela. são Entendi, duas ao invés de fazer Isso. 50 São duas gramas, fatias. seria duas Isso, fatias de isso. duas mussarela. fatias. Mas algumas coisas pesam. Ah, não, algumas O coisas... filé pesa, Sim. É que tem coisa que não tem como salmão fugir, Não fugir, tem. né? Não, tem coisa que não tem Não como... tem como fugir. Não tem. Então vocês passam para ele uma ficha de produção. Isso. E essa ficha de produção foi vocês que fizeram, Sim. Tudo nosso. individualmente. Sim, sim. E você passa para ele essa ficha de produção e eles passam por um treinamento repetindo essa produção. Mas a gente está falando agora dentro de uma área de cozinha. Isso. Essa mesma ficha de produção é para todas as áreas? Estou falando da gastronomia? Sim, a gastronomia, o negócio, os CMVs, os tão famosos CMVs, eles são controlados pela ficha técnica, né? Então, porque ali quando você Restaurante faz tem que uma... ter ficha técnica. quando Trabalho você de faz gastronomia tem que ter ficha a técnica. conta da receita, o custo, por exemplo, de um sanduíche, um hambúrguer, né? O pão, a carne, a alface, tomate, a maionese, Molho, tal, o molho, tal, custou lá R$5 de custo. Tá? Aí você vai vender esse hambúrguer, dá mais, né? Então, uns 8, 10 por aí. Enfim, Vai vender por tá. 25. Exato, vai vender por 25. Que daí o CMV seu é esses R$5, é o custo de mercadoria vendida. Aí, a lista Aí vai você incluir... entra com todos os custos fixos ali, e daí você vai montar o teu preço
Então, a gente é o Você faz markup, né? É o markup que eles falam que você pega o custo da mercadoria vendida, aí você bota o markup de 400%, você vai trabalhar com quanto de markup? Depende, tem produto que você consegue colocar um markup maior, tem Isso que eu produto ia que te você tem que botar perguntar. o Hoje menor. vocês não estabelecem um markup fixo para o Não, Não tem produto. como dá, fazer isso. dá. Não Que tem aí você como tem fazer que isso. ver outras duas coisas, né? Um pouco do teu público, que não adianta você falar assim, ah, vou ter um produto de luxo, Não não se vai paga. vender. E o teu concorrente, É. os seus concorrentes, né? Não adianta também falar assim, ah, Você- mas o concorrente, qual que é a média ali? Então eu É o tenho, benchmark que eles falam, né? De você então, olhar o que o concorrente está fazendo. olha lá o meu público-alvo, olha o meu concorrente, olha o meu custo. E a partir daí eu vou precificar. E tem aquela coisa dos 4 também, que tem o produto que vende muito com custo baixo, o que vende muito com custo alto, o que vende pouco com custo baixo, vende pouco com custo alto. Uhum. E daí você tem que fazer, dentro do teu Engenharia do cardápio, cardápio. exatamente, você tem que fazer mais ou menos uma média dentro do teu cardápio. Então, eu poderia vender um produto com salmão defumado, por exemplo, aquele prato especial com salmão defumado, podia vender ele, se eu fosse botar o markup que eu coloco Padrão em outro. Ficaria inviável. num hambúrguer, por exemplo, ficaria inviável, porque a pessoa não vai pagar aquilo pelo salmão defumado, Entendi. por aquele prato. Então, você precisa cobrar um pouquinho mais caro naquele produto Se, que tem um se custo o meu mais produto é baixo. 5, eu coloco vezes 4, vende. Se o meu produto é 25, eu coloco vezes 4, vai virar 100. Talvez não Exato, venda. não vai vender. Não vai vender. Então, você precisa usar um bom senso dentro dessa, para criar, para fechar esse preço. E hoje essa modificação de cardápios, ela é algo que eu tenho percebido, pelo menos na suíte do tempo que eu vou lá, que não é tão frequente. Não é algo assim, todo mês tem um negócio que te tira, todo mês tem um negócio que entra. É que não Tem? dá para ver. Mas é porque o cardápio não muda. Ou vocês Porque- refazem um cardápio novo todo mês e A cada imprime. 2 meses. É. Pelo menos. Foi uma das coisas que eu acabei aprendendo a mexer no Canva. Eu mesma faço os cardápios, as artes, enfim. Agora tem a Arcafo, tá ajudando a gente nisso, mas por muito tempo fui eu mesma que fiz. E daí, conforme tem as variações de preço, a falta de ingrediente, ou aparece um ingrediente novo que vale a pena a gente utilizar, a gente vai mexendo. Continua a mesma arte do cardápio. Por isso que não e parece. por isso que não parece. E aí a gente vai alterando sutilmente, é um cardápio de custo não muito alto. E agora, tem algumas coisas que vocês já E o colocaram digital, e né? perceberam que o custo era muito alto, que era muito legal, vendia, mas o custo é muito alto, não valia a pena manter? Assim, até vendia um pouco, vendia, Uma tá, coisa mas que a assim, gente acabou tirando, sei, né? um foie gras, Nós vender nunca alguma chegamos coisa a mais colocar nada diferente, tão mais caro. sofisticado. Não. Não, O não. que tem de mais caro, assim, em termos de quilo por ingrediente, Salmão. é o salmão defumado, que a gente traz lá de Santa Catarina e que vale a pena, porque as pessoas adoram, vão lá para comer esse O salmão do adoque sanduíche. defumado também. O adoque também vale a pena. Que mais? Aí o camarão, que vai em Que é alguns mais padrão, que pratos. acaba ficando mais E o tranquilo. filé, e o filé mignon. E aí que a gente volta um pouco da parte, por exemplo, do croissant. A farinha eu não consigo mudar, é importada. Aí subiu o dólar, subiu o custo da farinha. Só que eu consegui equilibrar, porque antes eu usava a manteiga importada. E que era conseguimos usar a 100 manteiga reais o brasileira, que é um quilo, pouco mais E é barata. interessante E você eu falar consegui sobre isso. diminuir o custo com essa manter o padrão e diminuir um pouquinho o custo. E é interessante que essa compra de produtos importados, como você acabou de falar, acaba tendo uma frequência por conta do dólar, uma alteração por conta disso. Mas você não consegue fazer uma alteração de 2 meses em todo o preço de produto, ou vocês conseguem fazer isso tranquilamente? Não, Vocês fazem uma análise de markup repetidamente nos produtos para conseguir fazer uma a definição? gente procura não reajustar, né, Felipe? Mas tem pontos que são... Não tem como. Por Agora, exemplo, baixar não baixa, né? baixar. Baixar é difícil. Você já chegou no O nível... governo né, mata a aumenta, gente, a aumenta, Energisa mata a gente, não dá, é complicado, né? Não... Mas Por exemplo, o nosso cardápio de docinhos, eu fiz reajuste semana passada. Eu tenho um cardápio só de doces finos para festas. Fazia 1 ano que eu não reajustava. Então, porque eu fiquei empurrando. Só que agora, o pulo do chocolate esse ano foi um pulo de praticamente 70%. Ah, é? Da matéria-prima do do cacau chocolate, ali, ou cacau. Que existe uma demanda mundial enorme e que parece que não está sendo suprido pelas fazendas de cacau. Então, diz que o chocolate vai faltar no mundo brevemente. diz que vai faltar chocolate no mundo. O chocolate subiu demais. Agora, pensa comigo, se você fosse hoje começar do zero, aconteceu alguma coisa, que foi começar do zero, outra cidade, não Campo Grande.
Vamos supor que mantém a suíte aqui. O que você faria? Do zero, porque do zero, porque você tem todo um... Bem, primeiro que você precisa voltar, você já sabe os fornecedores, né? Começa do zero, mas eu sei os fornecedores que eu usaria, né? Os produtos, Você já como sabe fazer, talvez os produtos como fazer, você sabe as perguntas que você faria para um funcionário, talvez para contratar. Você acha que demoraria do zero? Quanto tempo você alcançar o padrão que você tem hoje com a experiência que vocês têm hoje? Ah, ia ser rápido, hein? É. Eu acho que ia ser rápido. Se a gente fosse abrir uma outra suíte, vamos dizer, eu iria Em outra cidade, né? Porque aqui o pessoal já tem know-how. Tô te perguntando, Exato. já conhece eles, Eu você iria, conhece. eu iria no que eu sei fazer. Eu ia montar outra suíte. Ali, o que eu acho, esse modelo de negócio nosso. É porque com know-how você já sabe fazer tudo, né? Exato. A gente observa alguns Só pra negócios abrir- lá em São só pra abrir Paulo. um parênteses, a gente fala do treino ali. Praticamente, acho que 99% das pessoas que trabalham ali não sabiam fazer o que estão fazendo. Praticamente todas treinadas por nós. Então, fala assim, ó, tenho lá 2 pessoas trabalhando comigo na padaria que nunca trabalharam com padaria. E hoje em dia eles têm uma grande liberdade e autonomia para trabalhar com a padaria. Então, eles aprenderam da gente. A turma da confeitaria ali de chocolate, a mesma coisa, recheio. Praticamente não usa ficha de produção, porque elas já fazem Já tudo vai de mão, muito tudo automaticamente. ensinado pela Andressa. Os bolos ensinados pela Andressa, biscoito, cookie, etc. Assim. Atendimento ali, praticamente as meninas tiveram pouquíssimo Qualquer uma das atendimento. áreas a gente sabe fazer. Vamos dizer que a confeiteira ficou doente, eu sei fazer o que ela faz. O padeiro ficou doente, o Reni sabe fazer o que ele faz. O cozinheiro ficou doente, eu sei fazer o que o cozinheiro faz. Então, a gente conhece a técnica de cada uma das... Então, por exemplo, vai montar um outro negócio, eu faria o que eu sei fazer. E o que eu comecei a falar sobre o modelo de negócio é que, por exemplo, tem alguns negócios lá em São Paulo, um Lepan não digo, né, mas a Fornada, por exemplo, uma que está bem famosa lá. É esse modelo de negócio. Serve café da manhã, serve brunch, tem um almoço executivo. Se não me engano, eles ficam abertos até... Eu não sei se eles têm pratos à noite, mas enfim. As cafeterias em si, as cafeterias francesas, os cafés franceses, eles funcionam dessa forma. Tem o pão, tem o doce, tem a viennoiserie e tem a refeição. É um bistrô, né? Acaba Exato, sendo... exato. Aquele Le Domago que abriu em São Paulo agora. Que é francês. Que é francês. Nós fomos lá, É. vale a pena, você vai gostar, Felipe. Nós fomos lá almoçar, no meu aniversário com um dos meninos, e eles trabalham dessa forma. Eles não têm o balcão de pães, não tem, mas eles têm o pão de fermentação natural, tem o croissant, tem a refeição, tem as tortinhas, os monoporções. Tem o café lá na França lá do Ré, que o pessoal fala também. Tem, lá do Ré tem tem almoço, salada, tem o sanduíche. E foi muito essa pegada, né? Que acabou. Tanto que eu vejo... Isso compõe faturamento, entendeu? Claro, que tem esse elemento também. Exato, que é porque a pessoa que é uma vai... paixão, que você tem que caminhar com a sua paixão, mas você tem que ter alguma coisa que fortaleça Sem o caixa para que sua dúvida. paixão possa... Para que você possa trabalhar com sua criatividade, Sem dúvida. né? A pessoa que vai almoçar leva um pão. A pessoa que vai comprar um doce, aí vê que tem um lanche. Acho que eu já vou lanchar, já vou tomar um café. Enfim, aí já fica sabendo que tem almoço, daí volta para o almoço executivo. Então uma coisa desde puxa a outra. café até vinho. Sim, opa. Tem até uma plaquinha lá do café ao vinho. Né? Tem gente que chega lá, experimenta a burrata lá no salão. Eu gostaria de levar. Aí ela leva o pão, ela leva o molho de tomate que serve, leva a burrata, leva o pesto para ela fazer em casa. E se bobear, leva um vinho. As massas que tem. Leva o vinho. Leva a janta, exato. E aí eu vou jantar na casa de alguém. Tudo bem, então eu vou levar um vinho e a sobremesa. Vai lá e compra a sobremesa, eu vou jantar. Eu já fiz isso. E leva Eu várias vezes precisava oferecer uma sobremesa em casa, passei na suíte e aí levei uma sobremesa. E aí tem isso opção. compõe, porque o restaurante, por exemplo, um restaurante que serve só refeições, então ele não tem outra opção, ele não tem um produto de balcão que vai compor. Eu acho que esse aspecto que vocês falam de ensinar a compor o faturamento, esse princípio, ele é muito importante. Os americanos têm muito disso, de tentar monetizar cada na saída. coisinha. Eles têm o grab and go, É. que é uma pegada que a gente abriu o olho para isso. A gente não tem um balcão de grab and go, mas assim, que a pessoa pega e passa no caixa, mas ela vai ali no balcão e ela pega alguma coisa para levar. Leva uma tortinha. Tem muita coisa atrativa no balcão. Exato. Não precisa pedir do cardápio. Não. Tem muita coisa atrativa do O balcão. nosso balcão é 30% do faturamento? do faturamento Ah, é? do salão.
Pega vim aqui só atrás do pão. Vim aqui, vinho. Ou comer, eu levo uma tortinha para casa, ou levo uma sobremesa pro final de semana. Claro, então, você chega ali e atrai Exato. alguma coisa para ir embora. E você sabe que esse elemento de... Eu achei muito interessante, principalmente agora que vocês incluíram a questão de jantar também, que é exatamente esse aspecto que vocês estão falando. Se eu tenho espaço, se eu tenho agenda, como é que eu monetizo isso aqui? Diz Né? que Como é que horário ocioso é dinheiro na mesa. É. E sabe que esse é um aspecto muito importante a serem considerados por muitos empresários, né? Que têm os seus ambientes, que têm os seus espaços e que às vezes pode pensar, será que eu não consigo colocar alguma coisinha aqui? Eu mesmo, de fato, penso muitas vezes dentro das realidades, né? O My O Job mesmo, o My você Job tem é um um público exemplo. que todo dia está aqui, todo dia quer, desde precisa de uma caneta, que às vezes o cara precisa escrever, esqueceu uma caneta, vou ter que comprar uma caneta, poderia ter uma caneta para vender. Como exatamente, nossa, 4 horas da tarde, queria comer alguma coisinha, mas eu tô no meu trabalho, eu não vou sair para ir lá, etc, tal. Eu queria simplesmente só pegar alguma coisa para eu comer. Então você pensar, isso a gente tá falando de um negócio, mas em vários outros aspectos, em vários outros negócios, como que se consegue monetizar cada espaço? É o papel, é o que eu falo pra Andressa, ela como tá na moda agora, o CEO. A mulher CEO Não, mas o papel do CEO. A papel do CEO, eu falei assim, legal, é o que eu tenho da minha empresa, quais são os problemas que podem surgir aqui, não problemas no sentido de crise, alguma coisa, mas situações, eu tenho que dar soluções para daí eu conseguir crescer a empresa para ver aonde ela pode chegar. Literalmente trabalhar com a cabeça. Né? Então, numa dessa, eu falei assim, eu tenho um escritório. Tudo bem. Então eu tenho que falar assim, não pode se preocupar com caneta, papel, limpeza, banheiro, internet, impressora e etc e tal. Eu tenho quais são os possíveis que a Disney conta foco de incêndio, né? A Disney conta isso. Não, eu tenho que evitar esses focos de incêndio. Qual a demanda que meu cliente pode chegar para mim e eu já tenho que antecipar essa demanda com uma solução. Ele vai reclamar disso, tá. Mas você já sabe o que tem que fazer, a solução para isso? Justamente essa. O cara tem um escritório, ele pode esquecer uma caneta? Pode. Eu posso ter uma caneta para oferecer? Posso. Então, você falou da Disney, você sabe que da Disney você paga para entrar no parque e paga alto. Mas quando você tá lá dentro, eu te garanto que se você olhar para frente, para esquerda, para direita ou para trás, tem alguma coisa para você gastar dinheiro também. Tem. Sim, Você já pagou para Você entrar? sai do mas aquilo brinquedo. lá é uma aula. Quando você sai do brinquedo, você entra numa loja do brinquedo para vender coisas sobre o brinquedo. No livro lá, O Jeito Disney de Ser, eles falam até que eles fizeram um estudo. Quanto tempo o ser humano consegue andar com papel na mão antes de ele perder a paciência e jogar ele no chão? Ele dá 17 passos. 17 passos dá quantos metros? Dá X metros. Então vamos colocar uma lixeira a cada X metros para não ter papel no Eles chão. são demais. Sensacional. Então eles têm, por exemplo, eu vou estacionar o carro. Imagina quanta gente do mundo inteiro está indo na Disney. O estacionamento é gigantesco, de certa forma distanciado, que tem uns trenzinhos para ir para o parque. Aí você fala assim, aí você esquece aonde você colocou. Aí eles têm lá uma pessoa responsável para que horas você chegou. Eu cheguei a tal horário. Então, provavelmente, o seu carro está em tal lugar, em tal vaga. Porque eles vão colocando na ordem. Ele já antecipa o problema. Então, a pessoa já chega lá e fala, eu já tenho isso. Esse é o papel do CEO. Soluções, eu vou ter demandas, problemas. Eu já tenho que pensar em soluções. Que daí eu consigo resolver para os meus clientes, e aí eu vou tendo novas possibilidades do que aonde crescer, aonde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar, o que eu posso fazer a mais. E monetizar é uma delas. Monetizar é uma delas. delas. A empresa é feita para gerar claro, riqueza. até para que você possa, de fato, testar outras coisas. Sim, inovar com calma. sim. Né? Porque às vezes pode ter um produto super legal que você quer inovar, mas será que você tem caixa para brincar? Caixa para arriscar? Caixa para cometer um erro. Exatamente, cometer um erro. Vou colocar jantar, um exemplo que falamos, né? A gente pode errar se não der certo? Sim, a gente trabalhou com essa possibilidade. A gente pode, então tá bom. Vamos mudar o cardápio. A gente pode errar? E como diz, caixa é o rei. Né? Caixa é rei. Caixa é rei. Você tem caixa, você consegue trabalhar, você consegue organizar. E nós percebemos que muitas empresas vêm a bancarrota, vêm a quebrar,
exatamente por conta dessa sangria, né? Que O o que fecha a empresa é fluxo de caixa. é fluxo de caixa. É. Chegou no momento, não Não foi. consegue mais pagar e pronto. É a E bem, coisa. eu parto do pressuposto que uma empresa de 16 anos já aprendeu isso e dá para perceber para quem nos 16 assiste de aqui, formalidade. de né? formalidade, Pouco, é, né? é. Tá Dá para 18 aí. É, a perceber gente de maneira muito tarimbado. clara que, na verdade, essa... Mas a gente já apanhou muito. Claro, Ixi, imagino que sim, lógico, o com caixa certeza. aperta de vez em E- quando, Claro. não E aí tem a gente dúvida. volta- Não Até porque tem... vocês, como você acabou de dizer aqui, vocês já fizeram investimentos. Sim, Né? sim. A Ainda que gente você pega a reformou linha de 3 crédito vezes, FCO, sim. etc, tal, né? Acho que botaram painel solar, que Sim, é um investimento alto de painel solar, esse principalmente foi o por último. conta Da demanda de da energia demanda de da operação, energia que é e da demanda de altíssima. energia, para quem não sabe, demanda de energia lá forte não é do café, é do que está por trás, É. né? É do forno de É pão. do forno de pão, É que é elétrico. O forno do forno de pão é um dos grandes. é a do câmara da fria. câmara fria, né? Exato, E exato. toda a suíte, tanto a produção, toda ali. Todos os fornos são elétricos. A maioria dos fornos Não, são e é tudo elétricos, né? ar-condicionado ligado. O calor nosso Tudo aqui. climatizado lá atrás. eu Porque fiz não leva- tem A como. gente tem acho que 18 ar-condicionado lá. Trabalhar com chocolate croissant sem climatização não tem como. Até pra padaria lá, com produção do pão. É. Brincando aqui, só para abrir um parênteses, na fermentação natural, quando você termina de bater o pão ali, a Ele massa não aquece. pode passar 24 graus. É. Ah, não pode? Não pode. Que aí você já antecipa essa fermentação que você quer que seja lenta. Ó, eu posso dizer de maneira muito tranquila para vocês, eu sou um fã de vocês, tá? E antes de conhecer vocês, eu já era fã. Depois que conheci, fiquei mais fã, porque eu gosto muito. Eu sou fã, mas quando a gente conhece o que está por trás, a gente, por vezes, valoriza mais, porque isso aqui era um copo. Mas você fala para você, não, esse copo aqui era da. Eu já gostava desse copo. Esse copo aqui é da França e tal, ou veio de Israel e tava na Santa Ceia. Você fala, nossa, eu gosto Meu mais Deus, ainda agora desse sim, copo né? agora. Então, É, assim, eu já é. gostava muito da suíte, mas de fato, depois de conhecer a história. E imagina até depois de hoje, né, Reni? Depois de conhecer tantos processos complexos, eu tenho gente que vai nos assistir e vai falar, cara, eu preciso experimentar esse pão, eu preciso experimentar esses doces Não, agora É, para mas conseguir. pode ir, deve ir, experimenta. E se não gostar, tudo bem também. Eu lembro que no começo eu postava Eu a foto duvido. dele de madrugada fazendo pão. Eu falava, valorizem o padeiro. O pão vai sair É. às 7. Eu duvido, meu amigo, eu duvido. Olha, a Stephanie Mas- diz pra mim que eu sou uma pessoa muito sincera. E quando ela, por exemplo, quando ela coloca uma roupa, Quando a mulher fala, quando ela coloca uma roupa, não tá bonita, eu falo, não tá bonito. Quando ela fala, e ela fala, às vezes ela já ficou meio chateada com isso, mas eu digo, mas é porque eu quero que você valorize quando eu digo que tá bonito. Entendeu? Se eu falar que sempre tá bonito, o dia que tiver bonito de verdade, você vai falar que você sempre fala que tá bonito, então não quer dizer que hoje Nem tá tão sei se eu tô especial. bonita, não. É. Então eu sou bem sincero com ela nesse aspecto. E de forma semelhante, na questão gastronômica, uma das coisas que mais me irrita não é pagar caro. É pagar caro e comer mal. Né? Porque agora, se você não quer caro, mas se você pagar um valor acima, Se Mas sente você roubado, né? nossa, mas que gostoso, mas que sensacional. Você fala assim, tô feliz. Mas a gente se desprende. Igual eu falei, se não gostar, eu falo, se tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente se desprende em relação a isso. Porque o que é gastronomia? É paladar. E não tem problema. Não é que eu tô fazendo algo unânime. Se eu tentar fazer algo unânime, eu vou errar. E a ideia não é essa. Como já chegou, a gente teve o feedback no caso do croissant, por exemplo, encomendou o croissant, pediu por aplicativo, e aí avaliou negativamente porque o croissant não estava recheado de presunto e queijo dele. Onde você viu um croissant, foi. Tá, mas aí é outra história. Não, né? mas indo além, a pessoa nem pediu também com presunto e queijo. Sim. Não, mas aí que tá. não. Mas aí que a gente fala, a referência dela, do paladar dela, era o croissant com presunto e queijo. Ela não sabia que o croissant tradicional não era. Então ela avaliou. Essa Isso é falta de, Essa- de cultura gastronômica. de cultura gastronômica. Então a pessoa fala assim, e como já É. chegou gente lá na suíte, no almoço executivo, e ela experimentou o molho nosso fungo, ela falou assim, ai, mas eu não gosto de cogumelos. É, e não Mas tem é o como a gente paladar dela, agradar. entendeu? É, Então, não tem quando a como gente- a agradar. gente- Olha o fungo! É, Mas mas tem, às vezes é surpreendente o que Tem. você pode. entendeu? Então a gente se desprende, fala assim, é paladar. É. Já chegaram lá, numa época a gente olhava na Páscoa, usando o chocolate Calebu, chocolate belga. Não, Já ligaram lá e falaram assim, ó, qual chocolate você usa? É Mavalério, Nestlé ou Garoto? Porque o Garoto é o melhor que tem.
Porque era a referência de paladar da pessoa que ela olhava e experimentou os 3, pra ela aquele é o melhor. Mas, Então, e se ela não, falar mas que meu não amigo, a gostou, tudo pessoa bem. pegar um fungo e reclamar que tem cogumelo, não é que o fungo é ruim, é que a pessoa que não sabia o que é fungo. Uma só pessoa de que pede um cultura. croissant e reclama que não tem presunto, que não é que o croissant é ruim, é que a pessoa, na verdade, que não tem parâmetro do que é. Agora, o que eu vejo? Diferentemente seria, e aí esse aspecto é raro, é alguém pedir um croissant, sabendo que o croissant é sem nada, comer o croissant sem nada e falar, não gostei. Aí Não, eu mas achei. daí tem os espertinhos Mas também tem. que querem ganhar em si. Como Bom, já aí chegou todos, gente né? lá pra almoçar, comeu tudo que estava no prato, o almoço. Comeu a entrada, o prato tudo, comeu a sobremesa. E na hora de pagar no caixa, Falou que tava eu falei assim, salgado. olha, eu queria fazer uma reclamação. Tava muito salgado o meu prato, eu não quero pagar. Mas ela O que comeu tudo. fazer, Felipe, com uma pessoa Entendeu? dessa? Aí o que você faz? O que você fez? Eu acho. A gente falou assim, tudo bem. A gente é O bem eu vou brigar maleável com a quanto pessoa? isso, sabe? Eu vou brigar com a pessoa? Se alguém me liga e fala, olha, eu não gostei disso aqui, eu devolvo o dinheiro na hora, mas é na hora. Tá bom. Qual que é o Pix? Manda aí, tá aí. É, Qual que é o Ok. Pix? Exatamente, mas é na hora. Entendeu? Não é O que que eu obrigado a posso fazer? gostar. Não é obrigado a gostar. Então a gente começa a sabe se dizer. cenário de má fé. Exato. Então, Agora a gente gente- luta para manter, como você estava falando aí, para a gente colocar um bom custo-benefício acima de qualquer coisa. E eu acho que é. Sabe? Então você vai comer uma coisa boa, não vai pagar, não é barato. Vamos dizer que a sua Não, mas você vai. Pô, você mas vai é um preço e dentro do de custo-benefício que você tá mercado. falando. Você tá falando, você tá usando, eu tô usando um trigo importado para fazer para você, eu tô usando uma Exato. A manteiga, gente sabe tô até onde a usando gente pra pode você. chegar, como né? já chegou uma moça uma vez e falou assim: ah, mas eu comi o croissant na França. O azar dela foi porque eu tava ali no caixa. De certa forma, no azar, que ela falou assim: ah, mas eu comi um croissant na França e não era esse preço. Eu falei assim: eu não tenho dúvida disso. Porque para fazer o croissant aqui, na época a gente fazia até a manteiga Era importada. importada. Eu falei assim: eu trago a farinha e a manteiga de lá. E tem duas coisas que dão um grande diferencial, que se chama frete e imposto. Para justamente ter esta qualidade. Ela não falou da qualidade. Ela falou só que do Do preço. preço. Aí eu falei assim: mas para ter essa mesma qualidade que você comeu lá, eu tive que pagar um pouco mais caro, mas você comeu a mesma qualidade quando você foi para lá. Não, e outra coisa. Aí ela falou assim: não, tá certo. Agora eu entendi. Eu falei assim: muito Na obrigado. data de hoje, tá quanto um croissant lá? Acho que é 12,50. 12,50. Que ela fala, parece que era uns 30, uns 35 reais. Eu tenho que ter lucro, eu vou começar de trás pra frente, eu tenho que ter lucro, Né? eu tenho funcionário, eu tenho custo fixo, eu tenho custo Exato. variável, eu trago, Não é uma instituição de eu trago caridade. importado da França pra Esse você, cara não é a farinha, É, cara, é a insumos, passagem da mas- farinha. mas isso trago imposto, trago frete. Mas a ideia é que a Andressa sempre colocou isso. A gente. Igual você falou assim: colocaria um foie gras, um peito de pato. Poderia? Poderia. Só que será que é um ingrediente muito caro? Que será que vai ser um bom custo-benefício? Você não consegue chegar num custo-benefício. Entendeu? É. E ela sempre bateu nessa E tecla. não é o produto. posicionamento da nossa empresa. Não combina. Se fosse um restaurante específico Exato. A Andressa um sempre- restaurante francesa, alguma coisa. sofisticado, não tem nada A a Andressa ver. sempre bateu nessa tecla. Não, vou fazer um negócio bom que se eu fosse, eu comeria. Aliás, a gente. A gente sempre faz. Se eu comi, tá bom, dá pra ir Então, pro cardápio. lá a gente toma café da manhã, almoço e janta lá na suíte. Então a gente fala assim: tudo que a gente faz, que a gente come, só que a gente quer o justo, custo-benefício justo. Você não- Se colocar no lugar do cliente é importante, eu acho, né? Se eu Ah. fosse, igual você falou, eu não ligo de pagar caro, eu ligo de pagar caro e comer mal. Eu vejo que tem uma má fé, uma má intenção, ou uma má gestão, um relaxismo, ou enfim, né? Porque às vezes acontece, você ir num lugar e pagar uma E a gente fortuna. volta. Nós já passamos por isso. Também. De Passa pagar por uma isso. fortuna e passei. comer mal, aí é complicado. E aí a gente A gente se sente lesado. Você de ser lesado. A gente volta, a gente super aceita a crítica, que a gente fala assim: pô, peraí, quando a pessoa vem, igual essa no caso que o cliente falou que tava salgado, a gente viu que tá. Que era má fé. Mas mesmo né? assim a gente foi lá e experimentou, ver se realmente estava salgado. Então, porque a gente tem reconhecer e falar assim: eu posso errar. Claro. Que a gente... E uma coisa seria ele comer a primeira, tá salgado, vocês podem trocar pra mim. Claro, claro, claro. Só que a gente aceita a crítica. E a crítica tem que ser aceita. E a gente Ela é volta, importante, a gente inclusive. volta pro cuidado que a gente tem com o ser humano. Que a Andressa falou, tanto com o funcionário Quanto com o cliente.
são seres humanos. Eles podem estar num dia, pô, uma indigestão, uma dor de barriga, uma mulher tá com uma cólica e tá com mal-estar, ela tá se sentindo mal, entendeu? E a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade, de falar assim, não, hoje a pessoa não tá bem. E ela pode, eventualmente, cometer um erro. Tanto ela quanto o colaborador também tem não, os estou falando dias, do o colaborador, né? colaborador, exato. Esse cuidado. E ela pode estar Ninguém é sentindo perfeito, pô, a gente é. e eu não sei o que tá passando na casa dela, na família dela, de repente ela tá falando assim, ó, tô com a mãe em casa. Talvez e seja minha mãe aquilo tá que você doente. falou hoje, né? Às vezes até quando você fazia o pão, o seu mood, o seu Sim, espírito, sim. como é que você tá no E a dia, pessoa, pode acabar e a gerando. pessoa tá lá, Claro. eu tô com uma prima que tá com E problema sério de saúde. nem todos conseguem, de fato, expressar, talvez até mesmo para o cliente final, uma alegria ou um sorriso no rosto, dependendo da situação. Deveria ao máximo? Claro que sim. Deveria ser esse o treinamento, sim. E às vezes o próprio cliente chega com... Vem aquela pessoa que reclama de tudo, não quer sentar ali, quer mudar de lugar, e isso não tá bom, aquilo não tá bom, é meio indelicado com as funcionárias, tal. A pessoa, eu falo para as meninas, não levem para o pessoal. Às vezes a pessoa tá com um problema, você nem imagina o tamanho do Só problema. queria chegar no café com Só alguma queria coisa e tipo, desligar. sabe, deixa, Tem. não levar para o pessoal, porque isso daí a gente não sabe o que Tem pode uma estar por passagem trás. do livro daquele Thiago Brunet que ele conta isso, que ele tava indo viajar com a esposa, e ele tava no café do aeroporto, e a moça, ele falou assim, era um voo de madrugada, ele tava indo viajar com a esposa, férias, etc e tal, e a atendente que atendeu ele não atendeu muito bem. Aí a esposa dele ia brigar, falar alguma coisa com a mulher, aí o Thiago virou para ela e falou, não precisa, a gente tá indo de férias. A gente tá no momento. E ela tá aqui de madrugada trabalhando. Talvez não sei o que tá passando na cabeça dela. Ela falou assim, ele parou e virou pra ela, pra atendente, e falou assim, olha, eu não sei o que tá passando pra você, mas eu agradeço por você estar aqui de madrugada me servindo. Nossa, se você fala uma coisa dessa para uma pessoa Você numa entendeu? hora certa, Você entendeu? Aí resolve. ele falou pra você, ela chorou pra mim. Porque imagina outras pessoas indo viajar com outros problemas, sendo estúpido pra ela, e o esforço que ela tava fazendo pra ir de madrugada. Sabe Deus para colocar o pão em casa, levar o quê? Situação. E às vezes a gente não tem essa posição. São todos seres humanos. A gente, quando vai em restaurante. É uma forma a de gente, caridade, né? Você tratar bem as pessoas é uma você forma de tratar bem as caridade, pessoas. né? E em qualquer situação, qualquer pessoa. Você sabe que, meu amigo, esses dias, eu até postei no Instagram, eu fui num restaurante aqui de Campo Grande e fui no balcão e a pessoa me atendeu e eu estava num bom dia. Excelente dia. E agradeci, conversei, falei com o atendente e tal. O atendente entrou no meu Instagram, mandou um direct pra mim, me agradecendo, porque aquele dia tinha sido um dia tão difícil, mas que ele terminou o dia com muita alegria de trabalho, simplesmente pelo feedback que eu, como cliente, entreguei pra ele naquele dia. Exatamente. Olha que coisa. olha que coisa, A gente- olha que é, coisa. A gente, quando vai em restaurante, a gente olha assim, e você vê, a Porque pessoa a às gente vezes não sabe disfarça. o trabalho no restaurante, ele é um trabalho extenuante, o trabalho na cozinha, Não para, é um trabalho, é Não. cansativo, é cansativo. Então e tem pessoas assim que tratam muito Muito mal. mal Muito mal. os atendentes, os funcionários. Sabe uma cultura de tratar mal a pessoa que serve? É uma coisa que, assim, para mim é um horror. E então às vezes a gente tem que gerenciar, porque você não pode educar um cliente, não se educa um cliente, não se educa uma Mas pessoa alguma vez já adulta. aconteceu de vocês brigarem com o cliente porque ele tratou mal algum funcionário? Não Não chegou houve a esse necessidade. ponto. Não Não, chegou mas a esse ponto, já mas- chegou ao ponto de eu precisar intervir, porque eu Já. vi que já estava fazendo chorar, que já tinha menina chorando, e eu ter que. Porque foi E elas vão me estúpido, foi buscar. grosseiro. Quando a coisa fica muito Intensa. tensa, elas me buscam. Já falo, me avisa. E muitas vezes, a hora que a pessoa me vê, Muda. na hora, A pessoa muda. é aquele hábito de tratar mal a pessoa que serve. Você entendeu? Porque a hora que me vê, já. É lamentável, mas é real. Lamentável. Andrés Reni, foi um prazer. Prazer Um prazer ter vocês aqui conosco. nosso. Mas já acabou? Você viu? Você adora conversar, né? Depois a gente. Tem- Reni, depois a mais gente um pouco marca de e chá. continua. Pergunta que eu falando pra Andressa, a gente vem pra cá e fala assim, amor, é gravado. Será que a gente pode levar um vinho? Bem, na próxima eu te aviso que
Pode. Mas eu falei, acho que vai pegar mal segunda-feira de tarde, às 14 Ninguém horas. Melhor sabe, não, né? ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Essa Agora parte a gente pode corta. colocar essa aqui. parte. Isso aqui tá aqui, ó. Ninguém sabe o horário e tal. Eu tô fechando. Daqui a Agora, pouco, 19 horas. O My Business começou há pouco tempo, mas daqui a pouquinho eu tô pegando os patrocínios, aí a gente vai encher de coisa, entendeu? Traz Depois eu- aperitivo, Depois eu né? trago um aperitivo, um vinho, uma coisa aqui Exato. mais ampla. Foi um prazer ter vocês Prazer aqui. foi E nosso, foi muito, nosso. muito, muito Foi uma obrigado. conversa A de gente que valor. agradece. Até mais. Obrigada.